A esposa do bilionário se recusa a me chamar de marido. Prefere dormir no escritório todos os dias. Nem volta para casa para ficar comigo nem um minuto. Depois de muito esforço, finalmente voltou para casa uma vez. Mas só correu para o quarto do meu irmão. Até aquele dia, eu ouvi ela conversando em particular com a amiga. Naquele dia, ouvi a amiga dela rindo e dizendo: será que seu marido não é capaz? Se não, como será depois do casamento? Você ainda precisa ir todos os dias para o quarto de outro homem? A esposa não negou o que a amiga disse. A voz da amiga dela ecoou novamente. Então, o que você acha que é o Giananfen? Giananfen. Ele é apenas uma pessoa usada como fonte de sangue. A voz única da esposa ainda tinha um tom de risada. Essas palavras entraram nos meus ouvidos, como se arranhassem vidro entre os dedos. Só vivendo novamente eu entendi. Meu irmão é o homem que ela amou a vida toda. Portanto, nesta vida, eu peguei os 5 bilhões de dote que ela me deu antes do casamento. Comprei uma ilha completamente isolada do mundo. A pessoa que cuidou da documentação ficou extremamente surpresa. Afinal, essa ilha não é famosa no mundo. Sem falar que estranhos não sabem. E ainda está completamente isolada. Nem mesmo o GPS consegue encontrá-la. É como se estivesse completamente desconectada deste mundo. Senhor Jian, o senhor tem certeza de que deseja comprar esta ilha? Se o senhor comprar a ilha e se mudar para lá, será difícil entrar em contato com o mundo exterior. Eu assenti. O tom continha uma pitada de alívio. O que eu quero é que ninguém consiga me contatar. A pessoa ficou ligeiramente surpresa. Parece que achou meu pedido um pouco estranho. Por conta de sua ética profissional, ele não fez mais perguntas. Apenas me informou detalhadamente sobre o processo de compra da ilha. E quando eu poderia me mudar para a ilha. Depois de saber que leva apenas alguns dias para concluir o processo, eu respirei aliviado. Fiz o pagamento diretamente com o cartão. E então me virei e fui embora. Olhando para o céu azul acima de mim, eu olhei para cima e respirei aliviado. Eu fui para a rua. Um carro preto parou de repente apressadamente na minha frente. A porta do carro se abriu. Liu Huyan deu passos longos. Correu rapidamente em minha direção. Ela, que sempre foi fria e distante, neste momento parecia um pouco apressada. Em seus olhos frios, havia uma preocupação que não conseguia esconder. Esta foi a primeira vez que a vi desde que acordei. Mas Liu Huyan não prestou atenção em mim. Ela apenas veio até mim e segurou minha mão. Então puxou para dentro do carro. Vento Sul. Venha rápido comigo. Eu caí completamente no banco de trás. Minha cabeça bateu. Fez um barulho surdo. Liu Huyan olhou para a tela do celular, mas não percebeu nada sobre mim. O carro acelerou rapidamente. Em seguida, parou na porta da emergência. Sem esperar o carro parar completamente, ela rapidamente segurou minha mão e correu em direção à sala de transfusão, até que eu me sentei em frente aos profissionais de saúde e vi a agulha entrando na minha veia. Só então finalmente ouvi a explicação de Liu Huyan. Qin Zhou caiu acidentalmente da escada. O sangue não parava de jorrar. Desta vez não precisa tirar muito, pode ficar tranquilo. Ah, eu ainda não tive tempo de responder. Fui imediatamente atingido por um tapa forte. Você, criança. Para onde você vai, filho? Eu não te disse? Você deve seguir seu irmão o tempo todo. Não pode se afastar dele? Minha bochecha parecia estar em chamas. A dor fez meus olhos ficarem vermelhos instantaneamente. Eu levantei a cabeça e olhei para minha mãe furiosa à minha frente. Não consegui dizer uma palavra. Meu pai ao meu lado olhava para minha mãe. O olhar que ele me lançou também estava cheio de raiva. Você realmente quer nos fazer preocupar, não é? Se algo acontecer com Qin Zhou, veja se eu não arranco sua pele. E minha irmã, Jian Yuishi, nem se deu ao trabalho de me olhar. Eu acho que deveria amarrá-lo com uma corda, para evitar que ele fique correndo por aí. Não faça barulho. Não atrapalhe a transfusão de sangue do Qin Zhou. A porta da sala de emergência se abriu. Jian Qin Zhou foi empurrado para fora cercado por profissionais de saúde. Todos imediatamente me ignoraram. Como abelhas, todos se dirigiram para Jian Qin Zhou, observando como eles demonstravam grande cuidado e preocupação por ele. Muito preocupado. Ah, eu só me sentia enjoado. Dei uma risada irônica para mim mesmo. Forcei-me a conter a tontura que estava sentindo. Arregacei as mangas. E então me levantei e fui em direção à saída. Chegando do lado de fora da porta, olhei para baixo e vi a mim mesmo. O deslumbrante anel de noivado no meu dedo anelar. Então, sem hesitar, eu o tirei e o joguei na lixeira. Toda vez que dou sangue para Jian Qin Zhou, eu preciso descansar por vários dias para me recuperar. Desta vez não foi diferente. Nos últimos dias, a família Jian tem estado no quarto do hospital ao lado de Jian Qin Zhou. Em casa, estou sozinho. Peguei um copo e saí do quarto. Ainda não consegui ver quem estava lá. Fui atingido por uma caixa que foi jogada em minha direção.
e me deixou vendo estrelas. Essa dor tão familiar. Não preciso pensar muito. Também sei que quem vem é minha querida mãe. Jian Nanfen. O que você está fazendo? Por que não olhou as mensagens que enviamos? Você está fazendo isso de propósito? Ignorando as mensagens intencionalmente, para deixar o Qingzhou irritado. Seu moleque. Realmente foi em vão te criar. Em meio a uma enxurrada de xingamentos, eu limpei minha testa cheia de sangue. Então tirei o celular do bolso. Abri o WeChat. Na verdade, hoje de manhã cedo, eles enviaram uma mensagem no grupo. Me avisaram que hoje é o dia da alta do Qingzhou, para eu preparar o bolo de chocolate que o Qingzhou adora, para recebê-lo. Mas eu acabei de doar sangue. Como eu teria forças para fazer um bolo que dá tanto trabalho? Além do mais, eu estava meio grogue pela manhã. Não vi as mensagens no celular de jeito nenhum. Eu queria abrir a boca e explicar. Mas ao olhar, vi Liu Huyan e Jian Yuixi ajudando o Qingzhou. Entrou cuidadosamente na sala de estar. As duas pessoas cuidavam dele com extremo cuidado e atenção, enquanto lhe davam um travesseiro para que ele se sentasse mais confortável. Um copo com água na temperatura certa. Entregou em suas mãos. O serviam como se ele fosse um príncipe da Idade Média. Jian Yuixi me lançou um olhar frio. Seu olhar gentil instantaneamente se tornou impiedoso. Vocês esperam que ele faça um bolo para Qingzhou? É simplesmente um sonho. Ele passa o dia todo em casa, preguiçoso e comendo. Não tem nenhum interesse ou hobby, além de desenhar. Onde há algo que se compare a Qingzhou? Liu Huyan me lançou um olhar de lado. Como de costume, tentou me defender. Nanfen, será que você está cansado demais por ter doado sangue ontem? Não está se sentindo bem? Ao ouvir Liu Huyan dizer isso, Jian Qingzhou imediatamente fez uma expressão compreensiva e relaxou. Relacionamentos amorosos. Eu posso não comer bolo. Deixe o Nanfen descansar bem. Jian Yuixi me lançou um olhar de desprezo. Ela estava claramente insatisfeita com meu comportamento. Qingzhou, o que você se importa com o que ele faz? O que ele faz por você? É o que se deve fazer. Afinal, ele pôde vir a este mundo. Tudo isso é por sua causa. Você é bondoso demais. Somente sua felicidade. A existência dele só faz sentido se você estiver feliz. Entendeu? Palavras tão diretas assim fizeram meu coração tremer violentamente. Em um instante, parecia que havia inúmeras agulhas afiadas, picando loucamente meu peito. O sangue que corre em mim é o mesmo sangue que o deles. Eu sou uma pessoa. Eu tenho sentimentos. Eu também posso sentir dor. Ninguém nunca se importa. Durante a refeição, todos cuidavam de Jian Qingzhou com extremo carinho. Jian Fu e Jian Mu não paravam de colocar comida em seu prato. Jian Yuixi ainda se preocupou em separar até as espinhas do peixe, antes de colocar no prato dele. Uma mesa cheia de pratos. Todos eram os pratos que Jian Qingzhou adorava. Abaixei a cabeça. Eu comia silenciosamente. De repente, apareceu um pedaço de lula na tigela. Levantei a cabeça e olhei para Liu Huyan ao meu lado. Olhei novamente para a lula na minha tigela. Fiz um sorriso amargo. É admirável que ela ainda se lembre de demonstrar que me ama neste momento. A refeição estava chegando ao fim. Os pais de Jian mencionaram a festa de casamento de Liu Huyan e eu. Jian Qingzhou largou os achis. Pais, eu me sentia muito fraco. Temo que não poderei participar do casamento de Nanfen e da irmã Huyan. Mas eu realmente quero testemunhar a felicidade deles. Que tal adiar o casamento? Podemos fazer isso quando eu estiver melhor de saúde? Quem não sabe que nesta casa, seus pedidos, todos sempre atendem. Por que ele precisa agir como se estivesse envergonhado? Para mostrar que é compreensivo. Os pais de Jian e Jian Yuixi naturalmente concordaram. Porém, Liu Huyan hesitou por um momento. Olhou de lado e perguntou levemente a minha opinião. Nanfen, você está disposto? Eu sorri ironicamente. Eu aceito qualquer coisa. Eu coloquei os achis para baixo e cumprimentei. Eu terminei de comer. Então eu subi diretamente as escadas, sem olhar para trás, observando minha silhueta decidida. Liu Huyan sentiu pela primeira vez. Eu parece que mudei. Não consigo dizer o que está errado, mas eu definitivamente não sou como antes. Nos dias seguintes, porque o casamento foi adiado indefinidamente. Assim, os dois não precisavam mais planejar o casamento. Liu Huyan teve muito tempo para passear com Jian Qingzhou. Jian Qingzhou também chamou especialmente o pai e a mãe de Jian, e Jian Yuixi, exceto que não me levaram ponto com o belo nome de eu acabei de doar sangue e preciso descansar bem. É verdade. Eles são realmente uma família. Cheios de alegria. Se eu fosse, não me tornaria um espinho no olho? Um incômodo na carne? Por que eu deveria procurar problemas para compartilhar a alegria da viagem comigo? Jian Qingzhou tirava fotos em cada lugar que ia. Sempre me enviam. Em um fundo de paisagem pitoresca. Ele está bem no meio, aceitando com um sorriso a bondade das pessoas ao seu redor.
Vento do Sul. Infelizmente, você não pode vir. A paisagem aqui é realmente linda. Papai e mamãe disseram: se eu gostar daqui, vou comprar uma casa aqui. Quando tiver tempo, poderei ficar aqui. Vento do Sul. A irmã disse: para onde eu quero ir no futuro. Ela sempre me acompanhará. A irmã ruim também me deu um grande presente aqui. Você quer saber o que é? Eu deletei umas fotos que ele me enviou. E então desliguei o celular. Comecei a arrumar minha bagagem. Nesse momento, de repente, um barulho de sussurros veio do andar de baixo. O movimento em minhas mãos continuou. Eu rapidamente guardei meu trabalho. E então liguei para o tio do chapéu. E então peguei uma faca. Me escondi silenciosamente atrás da porta. No meio da luta, eu caí completamente dos degraus. Meu rosto está coberto de sangue. Quando a família Jian e Liu Huiyan voltaram, só vi a viatura da polícia indo embora. E eu estava sentado no sofá, em uma situação embaraçosa. A sala estava uma bagunça total. Jian Fu e Jian Mu estavam atordoados. Minha voz estava um pouco trêmula. Você o prendeu sozinha? Por que você não nos ligou? Esses assaltantes são todos lobisomens. Você não se importa com sua vida? A sempre indiferente Jian Yus também mostrou uma expressão de surpresa. Exatamente. Mesmo com os assaltantes, você não ligou para a família. O que você quer dizer? Faz parecer que todos nós estamos te intimidando. Estou extremamente cansado. Não tenho nem força para falar. Estou sentado no sofá. Minhas mãos ainda estão tremendo neste momento. Liu Huiyan, percebendo meus movimentos, aproximou-se ansiosamente e segurou minha mão. Como você está, Nanfen? Você se machucou em algum lugar? Precisamos ir ao hospital? Você é muito ingênuo. Por que você não nos avisou? Eu puxei minha mão com força da palma dela. Perguntei, um pouco sem forças. É útil avisar vocês? Vocês realmente voltariam por minha causa? Todos ficaram surpresos. Era claro que estavam inseguros, mas ainda assim tentaram se manter firmes. Como não? Eu sorri ironicamente, olhando para minha aparência calma e controlada. Liu Huiyan franziu a testa involuntariamente. Ela sentiu novamente. Eu realmente mudei. Eu estava tão calmo que parecia que nada tinha a ver comigo. Justo quando ela estava prestes a falar, Jian Shi atrás de repente descobriu a bagagem espalhada no chão. Você arrumou tantas coisas. Para onde você está querendo ir? Liu Huiyan virou-se abruptamente. O olhar também se tornou tenso. Sul do vento. O que está acontecendo? Eu fiquei surpreso. Estava ocupado pegando o ladrão. Esqueci que minhas malas ainda estavam na sala. Minha mão escondida na manga se apertou levemente. Depois, coloquei um rosto calmo e sorri. Vejo que vocês estão viajando. Eu também quero sair para arejar a cabeça. Então, primeiro, arrume as malas. Prepare um lugar e podemos partir diretamente. O pai e a mãe de Jian imediatamente ficaram com um semblante sério. O que está acontecendo? Eu não te disse? Não deixe o Qingzhou. Sim. E se o Qingzhou precisar de transfusão de sangue e você não estiver aqui? Você precisa saber. Qual é o propósito de termos te dado a luz? Rápido, guarde as coisas. Sem a nossa permissão. Você não pode ir a lugar nenhum. Olhando para mim, você não parece anormal. Liu Huiyan soltou um leve suspiro de alívio. Da próxima vez que você quiser ir a algum lugar, venha conosco então. Não é bom estar sozinho? Alguns dias depois, é o aniversário do Qingzhou e o meu. Sob os olhares de todos, ele estava sozinho em um lugar especialmente brilhante, recebendo os votos de aniversário de todos. Feliz aniversário, Qingzhou. Jian Qingzhou sorriu enquanto abria os presentes. Seus olhos brilhantes eram como diamantes, ofuscantes e deslumbrantes. E eu estava de pé no canto, como um estranho. Irmã, o presente que você preparou. Por que tem duas caixas? Jian Qingzhou pegou a caixa de presente, surpreso, e balançou na frente de Liu Huiyan. Os olhares curiosos de todos se voltaram para eles. Mas ela me entregou a caixa. Isto é para você. Jian Qingzhou imediatamente mudou de expressão. Mas ao abrir o presente pessoalmente, o sorriso voltou ao seu rosto. Porque era um presente de Liu Huiyan. Era uma pulseira desenhada por um famoso designer de uma marca inestimável. E meu presente era um brinde que acompanhava a pulseira. Todos riram levemente. O brinde combinava com ele. É verdade. Ele também não passava de um brinde para Jian Qingzhou. Eu não disse nada. Apenas em um lugar onde ninguém podia ver. Joguei o presente silenciosamente no lixo. O banquete terminou. Jian Qingzhou de repente sentiu uma vontade. Dizer que ele acabou de receber a carteira de motorista. Hoje ele vai dirigir para levar todos para casa. Assim que a fala terminou, ele foi animadamente para o estacionamento. O pai, a mãe e a irmã de Jian certamente atenderiam ao seu desejo. Assim, algumas pessoas estavam na porta esperando que ele trouxesse o carro até lá. Eu estava sozinho atrás. Olhei para a ponta dos meus pés.
Não prestei atenção no carro atrás de mim. Estava cada vez mais perto de mim, acompanhado por um som agudo de freios. Fui instantaneamente lançado ao chão. Minha consciência começou a ficar turva. Eu só ouvi os gritos de Jiang Qingzhou, que estava fingindo estar em pânico. Então desmaiei completamente. Quando acordei novamente, eu já estava na emergência. Após a queda da adrenalina, a dor se tornou tão intensa. Eu abri os olhos com dificuldade. Descobri que estava deitado na cama da emergência. Está doendo muito. Eu fechei os olhos sem forças. Deixei a escuridão ocupar minha visão, polegada por polegada. Do outro lado da parede, o médico do lado de fora estava negociando com a família Jiang. A família, decidam logo. O paciente está com hemorragia intensa. Precisamos fazer uma transfusão imediatamente. Caso contrário, haverá risco de vida. No momento, o estoque de sangue está crítico. Seu segundo filho tem o mesmo tipo sanguíneo. Por que não deixá-lo doar sangue? Os membros da família Jiang quase em uníssono recusaram. Não pode. Qingzhou não pode doar. A consciência está se tornando cada vez mais fraca. A voz ao meu redor também está ficando mais fraca. No segundo antes de perder completamente a consciência, eu ouvi a voz de Liu Huyan, clara e decidida, penetrando meu tímpano. Qingzhou não pode doar. Ao acordar novamente, já se passaram 3 dias. Desta vez, estou mais cansado do que em todas as outras vezes. Estou exausto. Ao abrir os olhos, a primeira pessoa que vi foi Liu Huyan. Ela parecia estar ao meu lado na cama há muito tempo. Seu rosto mostrava um pouco de cansaço. Ao me ver acordar, seu rosto frio finalmente teve um leve sorriso. Sul do vento. Você acordou. Tem alguma dor? Você quer comer algo? O médico disse que você perdeu muito sangue. Você precisa descansar bem. O que você gostaria de comer? Apenas me diga, tudo bem? Depois que Liu Huyan saiu, eu perguntei ativamente aos profissionais de saúde. Quem exatamente doou sangue para mim? Os profissionais de saúde suspiraram e ficaram em silêncio por um tempo antes de me responder. Sua família é realmente estranha. Eu os convenci por muito tempo, mas não deixaram seu irmão doar sangue. Felizmente, registramos o tipo sanguíneo na emergência. Avisamos um médico de folga de forma temporária, mas foi um médico com sangue raro que voltou para a emergência. Foi assim que ele doou sangue e me salvou. Depois de falar, ela me olhou com um pouco de confusão. Você é adotado pela família deles, certo? A pessoa que estava cuidando de você aqui é sua cunhada, não é? Eu fiquei paralisado e ri de mim mesmo. Durante esses dias no hospital, Jian nunca veio me ver. Jian. Somente Liu Huyan cuidou de mim. Quando estava na emergência, ela estava sempre distraída. Ou estava falando ao telefone no corredor, ou sorrindo levemente para a tela. No dia da alta, ela veio me buscar em casa como prometido. Os dois estavam na porta da emergência. Ela atendeu uma ligação. Sua expressão mudou instantaneamente. Ela, que normalmente não demonstrava emoções, neste momento, seu olhar claramente expressava raiva. Ela segurou o celular com seus dedos longos, levemente pálidos, claramente tentando controlar suas emoções. Sul do vento. A empresa teve um assunto urgente que precisava da minha atenção. Você pode voltar de táxi sozinha? Eu acenei com a cabeça calmamente. Generosamente deixei que ela fosse cuidar das coisas da empresa primeiro. Não se preocupe comigo. Liu Huyan entrou no carro parecendo aliviada. Em seguida, o carro disparou. Eu a observei desaparecer da minha vista. Eu forcei um sorriso. Eu sabia porque Liu Huyan estava irritada. Também sei que ela está extremamente ansiosa neste momento. O que ela está prestes a fazer? Foi exatamente agora. Jiang Qingzhou postou uma atualização nas redes sociais. Era uma foto com uma garota bonita. A legenda era: a garota bonita que me pediu meu número de telefone. Eu realmente devo dar meu número para ela? Eu fechei o celular. Peguei um táxi direto para a delegacia. Quando voltei da delegacia para a casa do Jiang, não havia ninguém em casa. Eu não pensei muito. Estava prestes a subir as escadas. De repente, ouvi passos na porta. A porta se abriu. O pai e a mãe de Jiang entraram primeiro. Atrás deles estavam Jiang Yuzi e Jiang Qingzhou. Ao me ver, a raiva dos pais de Jiang explodiu. Seu moleque! O que você está tentando fazer? Foi você quem chamou a polícia? Qingzhou apenas pisou no acelerador errado. Não foi de propósito que ele te atingiu. Por que você está tão nervoso? Você quer que ele vá para a cadeia? Jiang Yuzi estava confortando Jiang Qingzhou, enquanto não se esquecia de me dar uma lição. Você não se machucou nem um pouco. Você sabe que o Qingzhou foi chamado para ser repreendido por meio-dia? Se não tivéssemos assinado o acordo de entendimento, ele ainda não saberia o quanto iria sofrer. O Qingzhou não está bem de saúde. Se algo acontecesse com ele, você conseguiria assumir a responsabilidade? Sim. Fui eu quem chamou a polícia.
E daí? Normalmente, eu sou o submisso. Hoje, eu estou sendo tão rebelde. O pai e a mãe do Jean certamente não tolerariam isso. Sem dizer uma palavra, eles partiram para a agressão. Que absurdo! Que atitude é essa? Hoje, eu tenho que te dar uma lição, filho ingrato. Assim que as palavras saíram, o segurança atrás de mim já se aproximou com uma corda e me arrastou para cima. Eu estava entorpecido como um peixe à beira da morte. Deixei que eles me amarrassem, e eu teria que me ajoelhar no chão. O pai Jean pegou a corda ao lado e a golpeou com força em meu corpo. Maldição! Cada vez que a chibata atingia meu corpo, era uma marca vermelha e sangrenta. Eu já não consigo contar quantas chicotadas eu levei. Só se ouvia o som do vento quando a chicote balançava. E também a voz de apoio da mãe de Jean ao lado. Bem feito, bem feito. Ele realmente precisava de uma boa lição. Se soubesse antes, eu não deveria tê-lo trazido ao mundo. Meu corpo estremeceu. Levantei a cabeça abruptamente. E ao ver meu olhar tão desesperado, o pai de Jean, que estava prestes a erguer a mão para chicotear, de repente, parou involuntariamente o movimento. Eu mordi meus lábios até sangrar. Cada palavra era uma tortura. A dor e o desespero chegaram ao extremo. Se vocês não querem ser meus pais, eu realmente quero que vocês sejam meus pais? Vocês me trouxeram ao mundo. Me forçaram a ser a fonte de sangue de Jiang Qingzhou. Nunca perguntaram se eu queria. Desde pequeno, eu usava as roupas que Jiang Qingzhou não queria. Comia as coisas que ele não gostava. Era claramente um dia de aniversário. Mas vocês nunca me deram um presente. Vocês realmente me consideram um filho? Vocês sabem do que eu gosto de comer? Que cor você gosta? O que te incomoda? Você tem medo de algo? Se pudesse, eu também preferiria não ter nascido neste mundo. Porque este mundo, ninguém ama o povo. Todos os presentes ficaram completamente paralisados. Ao ouvir eu dizer essas coisas uma a uma, as pessoas começaram a sentir um aperto no peito. E nesse momento, Liu Huiyan finalmente chegou à casa do Jian. A primeira coisa que viu foi eu de joelhos no chão, todo machucado. Ao ouvir eu dizer desesperadamente, neste mundo, ninguém me ama. O coração dela deu um salto. Ela se aproximou e me ajudou a levantar. Sul do vento. E eu te amo. Eu balancei a cabeça, como se estivesse sorrindo. Virei-me e fui embora. Liu Huiyan sentiu uma vontade incontrolável de me seguir. Atrás, Jiang Qingzhou. De repente segurou a cabeça e caiu para trás. Irmã, minha cabeça dói muito. Ela parou. No final, acabei voltando para Jiang Qingzhou. Esta ferida de chicote me fez ficar deitado na cama por 2 dias inteiros. Até que o celular começou a vibrar. Era uma mensagem da equipe, me lembrando que o processo de compra da ilha estava concluído. Agora, uma ilha completamente isolada do mundo. É meu agora. Eu estava tão feliz que não conseguia conter a alegria. Imediatamente liguei para aquele número. A pessoa do outro lado da linha confirmou várias vezes comigo. Senhor Jian, você tem certeza de que vai chegar à ilha em 3 dias? Eu nunca estive tão ansioso. Sim, eu confirmo. A equipe respondeu. Certo, Senhor Jian. Em 3 dias, nós o levaremos pontualmente para a ilha. Acabei de desligar o telefone. Liu Huiyan de repente entrou pela porta. Que ilha é essa? Eu guardei o telefone. Mudei de assunto. Não é nada, irmã Huiyan. Você precisa de algo? Ela não fez mais perguntas. Apenas respondeu. Seu trabalho anterior no concurso ganhou um prêmio. Os organizadores convidaram você para receber o prêmio depois de amanhã. No dia da premiação, Jiang Qing levou toda a família. Eles insistiram em me acompanhar ao evento. Sul da China. Você é meu irmão. Claro que devemos testemunhar sua glória. Mas então, a conversa mudou. Ele suspirou levemente, parecendo um pouco desapontado. Eu gostaria de também ganhar um prêmio. Infelizmente, minha saúde não é boa. Por isso, não tive tempo para aprender a pintar. Mas tudo bem. Você ganhar um prêmio é como eu ganhar um prêmio. Eu não disse nada. Mas no fundo, eu tinha um pressentimento ruim. A cerimônia de premiação começou. Finalmente chegou o momento de anunciar o vencedor do prêmio principal. Eu estava sentado na plateia. Estava tão nervoso que suava frio. Este prêmio é muito importante para mim. É um reconhecimento do meu trabalho e a validação dos meus colegas na indústria. O apresentador pegou a lista dos vencedores. De repente, uma expressão de dúvida apareceu em seu rosto. Mas não demorou muito. Ele logo voltou ao normal. Anunciou que devemos parabenizar o vencedor do prêmio principal, Jiang Qingzhou. A plateia ficou em alvoroço. Ninguém ali havia ouvido esse nome. Abaixando o ruído e sussurrando. Quem é esse Jiang Qingzhou? É um novato na indústria? Não sei. Eu ouvi claramente que o prêmio principal deveria ser do Jian Anfen. Eu fiquei paralisado no lugar e demorei a reagir.
Eu estava prestes a me levantar para questionar os organizadores, mas fui puxado para baixo por Jian Yus. Chega! Fui eu quem contatou os organizadores uma hora atrás para trocar. Foi isso que permitiu que Kim Zou subisse ao palco. Kim Zou gosta de desfrutar da sensação de glória. Daqui em diante, todas as suas obras serão publicadas sob o nome de Kim Zou. Eu me virei em descrença. Jian Fu e Jian M tinham uma expressão de orgulho enquanto olhavam para Jian Kim Zou no palco. Ela se virou, mas de forma indiferente me disse: não se preocupe com seus irmãos. É apenas um prêmio. Liu Hui, por outro lado, tinha um olhar sombrio. Toda a atenção estava no palco. Em Jian Kim Zou, que brilhava intensamente. Ela não percebeu meu rosto pálido. No meio dos aplausos da multidão, Jian Kim Zou agradeceu a todos. Somente eu não estava lá. Voltei para a casa do Jian. Fui para o meu quarto. Tirei todas as minhas obras. E todos esses anos. O brinquedo que comprei com 3 meses de mesada escondida. O brinquedo artesanal que fiz sozinho no meu quarto. Minhas roupas e sapatos rasgados. Então, levei essas coisas para a sala. Joguei tudo na frente de Jian Kim Zou. Jian Kim Zou tomou um susto. Nanfen. O que você está fazendo? Apontei para as coisas no chão. Tom calmo. Eles não cantaram todas as obras para você? Não apenas as obras, mas também tudo que eu tenho é seu. Depois de falar, olhei para todos. E pensei comigo mesma. E também não quero mais meu pai, minha mãe e minha irmã. Eu não quero mais nada. Tudo é seu. No quarto. Eu nem jantei. Me tranquei sozinha no quarto, arrumando as malas restantes. Jian e a mãe dele acham que estou apenas fazendo birra. Eles ficam reclamando de mim do lado de fora. Agora minha paciência está realmente se esgotando. Não passa de algumas obras. Você realmente precisa fazer cara feia para o seu irmão? Exatamente. Eu vejo que você está se achando. Em meio a tantas acusações, Liu Huyan bateu suavemente na minha porta. Nanfen, não fique bravo. Que tal sair para comer algo? Eu me virei. Eu olhei para a porta. A porta fechou-se com descontentamento, levando Huyan. Irmã Huyan. Que se dane. Deixe-o em paz. Ele adora fazer cena. Quero ver quantas vezes ele consegue fazer isso. Amanhã. A opinião pública se agitou. Mas não esperava. Os membros da família Jian já não estavam lá. Só soube ao abrir o celular. Na verdade, na madrugada de ontem, eles levaram Jian Kim Zou para o templo ao lado, em Eshan, para rezar. Dizem que o templo lá é muito eficaz, mas é preciso subir a pé sozinho. E tem que pendurar a placa de desejo de Jian antes do nascer do sol. Não é de se admirar que tenham partido tão cedo. Era para rezar por Jian Kim Zou. No círculo de amigos, cada um deles postou uma atualização nas redes sociais. As pessoas nas fotos e o conteúdo das placas de desejos. Todas eram sobre Jian Kim Zou, o pai de Jian Kim Zou. Espero que Jian Kim Zou esteja seguro e saudável, e que seja eternamente feliz, meu pequeno tesouro. Que tudo que deseja se realize. Jian Yueshi. Que Jian Kim Zou tenha uma vida tranquila e sem preocupações. Liu Huyan. Não postou fotos de Jian Kim Zou, apenas postou o texto de uma placa de desejos. Anos a fio. O telefone fez um din. O som de notificação de mensagem chegou. Senhor Jian, bem-vindo à ilha. Por favor, dirija-se ao aeroporto imediatamente. Teremos um funcionário para recebê-lo. Desejo que cada dia que você passar na ilha seja repleto de sucesso. Que tudo corra bem e sem preocupações. Eu sorri enquanto fechava o celular, e então coloquei o que já havia preparado. A carta de rompimento da relação parental na mesa. Antes de sair, pensei em algo. Parei e tirei a pulseira. Esta foi a herança que Liu Huyan. Me deu após nosso sucesso. Ela disse que era um tesouro de família. Ela disse que a pessoa que usasse essa pulseira, ele será o marido dela. Ele é o futuro chefe da casa. Mas agora, ele não se importa em ser chefe de nada. Eu coloquei o tesouro da família no documento de rompimento de laços parentais. Puxando a mala, empurrei a porta e saí. Nesse momento, o celular começou a vibrar loucamente. Eu parei, mas ainda assim, tirei o celular do bolso. A tela mostrava várias chamadas perdidas. Eram de Jian Fu, Jian Mu e Jian Yuishi, e também de Liu Huyan. Eu abri o grupo de chat. Incontáveis mensagens me marcando apareceram instantaneamente. Nanfen. Kim Zou acidentalmente pisou no vazio e caiu da montanha. Ele está sangrando muito. Você precisa vir imediatamente ao pronto-socorro para coletar sangue. Tenho meia hora para você. Apareça imediatamente no pronto-socorro. Se algo acontecer com Kim Zou, eu só perguntarei a você. Eu hesitei. Então, com uma expressão impassível, cliquei para sair do grupo. Bloqueei cada um deles. Eu virei a cabeça e dei uma olhada. Neste lugar onde vivi por mais de 20 anos. Então, arrastando a mala, não olhei para trás. E subi no carro que veio me buscar.
E o carro se afastou rapidamente. No chão, restava apenas um cartão de telefone quebrado. Na emergência, Jian Qingzhou estava deitado na cama do hospital, com o rosto pálido como papel, os lábios sem cor, os olhos bem fechados, com a testa franzida, como se estivesse preso em uma dor sem fim. O pai e a mãe de Jian caminhavam nervosamente ao lado, enquanto Jian Yu estava ao lado, fazendo chamadas incessantemente, tentando entrar em contato com Jian Nanfeng. Mas do outro lado da linha, sempre vinha a fria mensagem de que o número discado estava desligado. Liu Huyan estava parada ao lado, com um olhar que revelava uma sombra de preocupação. Ela pegou o celular e discou um número, dizendo de forma breve: "Encontre uma pessoa com sangue negativo para mim, e mandei imediatamente para a emergência, custe o que custar." Depois de dizer isso, ela desligou o telefone, e se virou em direção à cama de Jian Qingzhou, com os olhos cheios de preocupação e ansiedade. Após o processo de doação de sangue, o rosto de Jian Qingzhou começou a recuperar um pouco de cor. Os pais de Jian e Jian Yueshi suspiraram de alívio. Liu Huyan olhava para Jian Qingzhou. Seus olhos ainda estavam cheios de preocupação. Ela disse: "Qingzhou, descanse bem. Vou voltar para ver." Liu Huyan apressou-se de volta para a casa do Jian. Assim que entrou, ela sentiu uma estranha quietude. Ela entrou na sala de estar. Viu na mesa o acordo de rompimento de laços familiares e a herança de família. Seu rosto instantaneamente ficou pálido. Ela pegou o acordo. Olhando para a assinatura de Jian Nanfeng, sua mão começou a tremer levemente. Pai Jian, mãe Jian e Jian Yueshi também voltaram rapidamente. Ao ver as coisas na mesa, eles também ficaram paralisados. Mãe Jian foi a primeira a reagir. Ela pegou o acordo e rasgou em pedaços. Ela disse em voz alta: "Esse filho ingrato. Como ele ousa?" O rosto de pai Jian também ficou muito feio. Ele disse: "Ele deve estar apenas fazendo birra. Ainda quer romper seus laços com a família Jian e cancelar o noivado com a família. Ele é apenas um garoto imaturo. Eu quero ver. Para onde ele vai sem nós? Para onde ele pode ir? Não vai demorar alguns dias até ele voltar envergonhado?" Jian Yueshi também bufou friamente e disse: "É barulho. Ele com certeza quer chamar nossa atenção. Eu acho que ele precisa de uma lição. Deixe para lá. Vamos primeiro para a emergência ficar com o Qingzhou." Quando Jian Nanfeng fica de mau humor, justo quando o Qingzhou se machucou. Se algo acontecer com o Qingzhou, eu definitivamente não vou deixá-lo em paz. Depois de dizer isso, a família Jian saiu batendo a porta. Apenas Liu Huyan segurou firmemente o tesouro da família em suas mãos. Seu coração estava cheio de preocupações. Jian Nanfeng, ele realmente está fazendo isso de propósito? Ele realmente voltará em alguns dias? Antes de voltar, eles ainda não fizeram o casamento. Ele a ama tanto. Ele com certeza voltará. Ela repetia isso para si mesma. E então guardou a pulseira em seu peito. Saiu rapidamente pela porta. A família Jian e Liu Huyan voltaram apressadamente para a emergência. Com o coração cheio de preocupações, fui em direção ao quarto de Jian Qingzhou. Assim que cheguei à porta, ouvi a voz de Jian Qingzhou vindo de dentro. Parecia que ele estava ao telefone. Fingir que caiu da montanha desta vez me deixou exausto. Por causa de Jian Nanfeng. Eu realmente estou em apuros por causa dele. Esses anos não foram nada além de desmaios ou quedas de escadas. Da última vez, ainda o atirei para longe ao confundir o acelerador com o freio. Ele ainda conseguiu se segurar e não ir embora. Mas, felizmente, tudo isso acabou. Agora Jian Nanfeng está comigo. Finalmente, ninguém está competindo comigo. Eu também não preciso mais fingir ser fraco. Ouvindo isso, todos ficaram paralisados como se tivessem sido atingidos por um raio. Estavam em choque, parados no mesmo lugar. Como Jian Qingzhou pôde fazer uma coisa dessas? Eles sempre acharam que ele era fraco e inocente, mas não imaginaram que tudo isso era um plano dele. Jian Fu, Jian M e Jian Yus correram para o quarto. Ficaram pálidos de raiva. Jian Qingzhou os viu. De repente, seu rosto ficou miserável. O celular também caiu no chão com um baque. "Qingzhou, por que você fez isso?" A voz de Jian M tremia. Seus olhos estavam cheios de incredulidade. Jian Qingzhou correu rapidamente e os agarrou. "Pai, mãe, irmã, eu errei. Eu só estava com muito medo de perder o amor de vocês. Vocês só tinham a mim, mas vocês tiveram o Na. Eu só tinha medo de que ele roubasse o amor que vocês têm por mim." Ao ouvir essas palavras, Jian Fu e Jian M repreenderam a absurdidade. "Jian Na foi criado por nós para você. Como poderiam gostar mais dele do que de você? O seu carinho por você só aumentou ao longo dos anos. Você não percebeu? Por que você ainda precisa fazer esses joguinhos de propósito?" Jian Yus também estava furiosa. "Na última colisão, eu realmente pensei que você tinha sido descuidado.
Gianna foi atropelado e ficou todo ensanguentado. Eu só me preocupei em te consolar. E agora você me diz que você fez isso de propósito. Qingzu, você me decepcionou demais. Vendo que meus pais e minha irmã estavam todos irritados, Jiang Qingzu instantaneamente se recuperou. Ele segurou as mangas deles, chorando e se queixando. Eu não fiz isso de propósito. Eu juro. Esta é a última vez. Fui eu quem os decepcionou. Vocês sempre foram os que mais me amaram. Então, por favor, me perdoem. Mamãe e papai. Cada vez que vocês têm insônia e dor de cabeça, sou eu quem cuidadosamente faz aromaterapia para aliviar. Irmã, naquele terremoto, fui eu quem lutou para te salvar dos escombros. Um lampejo de hesitação passou pelos olhos de Jian Yus. Jian Fu e Jian M também mostraram compaixão. Jiang Qingzu então olhou novamente para Li Hui, com o rosto cheio de mágoa. Irmã Hui, você gosta de mim. Naquele ano, eu tocava piano no jardim. Você se apaixonou por mim à primeira vista. Jian Nanfen nasceu apenas para me fornecer sangue. Eu sei que não é certo eu ter feito ele doar sangue várias vezes, mas eu realmente não consigo suportar que ele roube o amor de vocês. Liu Hui franziu a testa. Sentimentos mistos em seu coração. Ele sempre achou que Jiang Qingzu era aquele garoto bom e gentil, mas não esperava que ele fosse tão manipulador. Nesse momento, a empregada que estava em silêncio ao lado de repente deu um passo à frente, e com um baque, se ajoelhou. Com lágrimas escorrendo, disse: Senhor, senhora, senhorita, eu realmente não consigo mais aguentar. Eu preciso contar a verdade. Todos vocês foram enganados pelo jovem mestre. A empregada disse em voz alta: Senhor e senhora, toda vez que vocês têm insônia e dor de cabeça, os aromatizantes foram feitos à mão pelo segundo jovem mestre para vocês. O jovem mestre apenas assumiu o crédito indevidamente. Na época do terremoto, foi o segundo jovem senhor que, sem se importar com o perigo, o carregou para fora dos escombros. O irmão mais velho, no entanto, assumiu o crédito indevidamente. E aquela vez em que tocou piano no jardim, a verdadeira pessoa que tocou piano foi o segundo jovem senhor. O irmão mais velho, no entanto, fez joguinhos de propósito na frente da senhorita Liu, para enganar a senhorita Liu. As palavras da empregada doméstica eram como bombas pesadas, que explodiram no quarto do hospital. Os membros da família Jian e Liu Huiyan ficaram paralisados no local, com os rostos cheios de choque e arrependimento. Eles nunca imaginaram que a verdade dos fatos era tão cruel. Jiang Qingzhou ficou com o rosto pálido como papel. Ele olhou para a empregada com terror, e gritou com todas as suas forças: Você, velha criatura, o que você está dizendo? Eu não assumi o crédito indevidamente. Aquilo tudo fui eu quem fez. A empregada sorriu amargamente. Irmão mais velho, você não sabe disso? O terceiro jovem senhor nunca recebeu amor desde pequeno. Os pais não amam. A irmã não ama. Até a noiva também não o ama de verdade. Mas como o segundo jovem se comporta com todos, nós, os servos, observamos tudo em segredo. Uma vez, eu perguntei a ele por que não dizia a verdade. Ele disse: E daí, qual é o problema em dizer a verdade? Ninguém vai acreditar em mim. Afinal, todos amam Jiang Qingzhou. Ninguém ama Jian Nanfen. Ele disse que às vezes realmente queria nunca ter vivido neste mundo. Essa frase quase fez os membros da família Jian e Liu Huiyan perderem o equilíbrio. Jiang Qingzhou não conseguiu mais ouvir. Ele pulou e começou a xingar a empregada. Você, velha, ousa distorcer a verdade. Você deve ter recebido dinheiro de Jian Nanfen para estar aqui falando besteiras. A empregada deu um sorriso amargo e disse calmamente: Senhor mais velho, sua mesada mensal é de 1 milhão. E o segundo jovem? Ele só recebe 600 por mês. De onde ele teria dinheiro para me subornar? Eu estou na família Jian há tantos anos. Não consigo suportar ver o segundo jovem senhor sendo tão maltratado por você. Os membros da família Jian e Liu Huiyan ouviram as palavras da empregada. Ficaram ainda mais chocados. Liu Huiyan perguntou, tremendo: Vocês, todo mês, só dão 600 para o Nanfen de despesas? Jian Fu e Jian Mu trocaram um olhar, e suas vozes tremiam. Nós nunca demos. Apenas quando ocasionalmente nos lembramos dele. Dávamos apenas algumas centenas. Mas o tempo que eles se lembravam de Jian Nanfen era realmente muito pouco. Afinal, muitas vezes, eles estavam sempre em volta de Jiang Qingzhou. Jian Yus estava ainda mais pálida. Não sabia por quê. De repente, ela se lembrou das roupas rasgadas de Jian Nanfen, dos sapatos velhos. E muitas vezes, ela o encontrou trabalhando em um bico. O que ela fez naquela hora? Ela o xingou. Xingou-o por ser o segundo jovem senhor da respeitável família Jian. E ainda sair para fazer esse tipo de trabalho que não se pode mostrar. Será que a família Jian não deu dinheiro a ele? Naquele momento, Jian Nanfen apenas olhava para baixo.
Não disse uma palavra. Mas seus olhos estavam vermelhos. Agora, pensando bem, não era isso, afinal, que aconteceu? E por que precisava estar sempre preparado para doar sangue para Jiang Qingzu? Ele não podia ter nenhuma vida social normal nem um trabalho. A cabeça dela zumbia. Em um instante, várias emoções invadiram seu peito. Isso a fez sentir dificuldade até para respirar. Jiang Qingzu viu que não conseguia refutar a empregada. Ele correu rapidamente até lá. Pais, irmã, eu sou o filho biológico de vocês. O irmão biológico. Irmã ruim. Eu sou a pessoa que você realmente gosta. Como vocês podem duvidar de mim por causa do que uma empregada disse? Se fosse antes, certamente não teriam. Mas, há apenas 10 minutos, eles ouviram com seus próprios ouvidos ele fazendo uma ligação. Ele falava com orgulho sobre como fingiu estar ferido para conseguir afastar Jian Nanfen. O pai, a mãe e a irmã de Jiang Qingzu o afastaram pela primeira vez. Seus olhos estavam cheios de decepção. Liu Hui, com o rosto pálido de raiva, fez uma ligação. Verifique algumas coisas para mim. Naquele momento, Jiang Qingzu caiu abruptamente no chão. Ele sabia que estava acabado. O assistente não se atreveu a ser negligente. Imediatamente iniciou uma investigação. Em pouco tempo, um relatório detalhado foi entregue nas mãos de Liu Hui. O relatório não apenas confirmou tudo que a empregada disse, mas também revelou mais maldades de Jiang Qingzu. Liu Hui olhou para o relatório. Suas mãos tremiam levemente de raiva. Ela entregou o relatório aos membros da família Jiang. O pai, a mãe e a irmã de Jiang Qingzu, ao verem, ficaram com o rosto pálido, como se tivessem sido atingidos por um raio. Na verdade, Jiang Qingzu não apenas assumiu indevidamente todos os créditos de Jian Na durante os estudos, mas também organizou várias formas de bullying contra Jian Na. Não é de se admirar que, durante aquele período, eles sempre viam Jian Na voltando para casa, todo machucado. Mas eles não se importaram. Em vez disso, o repreendeu por não saber com quem estava se misturando o dia todo. Não se compara nem um pouco aos irmãos. Até mesmo, uma vez, ele até organizou para que mendigos estuprassem Jian Nanfen. Se não fosse Jian Nanfen ter corrido rápido, temia que naquela vez, ele realmente teria sido pego por aquele grupo de mendigos. O mais odioso é que, o criminoso que invadiu a casa, na verdade, também foi ele quem organizou. O objetivo era fazer Jian Nanfen morrer. Jian Fu e Jian M nunca imaginaram que seu filho, aparentemente tão obediente, poderia fazer algo tão desequilibrado e cruel. Jian Yus foi tomada por um sentimento de arrependimento. Ao olhar novamente para Jiang Qingzu, seus olhos queimavam com a chama da raiva. Jiang Juzu, Nanfen é seu irmão. Como você pode fazer uma coisa dessas? Jiang Qingzu viu que as coisas não podiam mais ser revertidas. Então, decidiu que já que tudo estava perdido, danese. Ele começou a rir loucamente. Isso mesmo. Fui eu quem fez tudo. E daí? Eu só quero que Jian Nanfen desapareça. Eu quero ter tudo. Vocês prometeram que só me amariam. Sou o único filho. E um irmão. Por que ainda tiveram que ter Jian Nanfen? Já que tiveram, que seja. Afinal, ele nasceu para me doar sangue. Mas por que ele precisa implorar pelo amor de vocês? Fazer tantas coisas por vocês. Isso não faz de mim um irmão incompetente? E a irmã Huyan? Fui eu quem gostou de você primeiro. Porque ela, ao voltar para casa, viu que a primeira pessoa foi Jian Nanfen. Porque exatamente naquele dia ele estava no jardim, tocando piano e fazendo a irmã Huyan se apaixonar à primeira vista, investigando abertamente e secretamente quem era a pessoa tocando piano. Como eu poderia permitir que a pessoa que gosto gostasse de outra? Naturalmente, eu teria que tomar o lugar dele. O riso dele ecoava pelo quarto. Era arrepiante. Os membros da família Jian e Liu Huyan o olharam com desprezo, como se ele fosse um demônio vindo do inferno. Jiang Qingzu, você pagará pelo que fez. Liu Huyan disse friamente. Jiang Qingzu, no entanto, não se importou. O que vocês podem fazer comigo? Eu sou o filho mais velho da família Jian. Vocês têm coragem de me tocar? Nesse momento, o pai de Jian se levantou. A partir de hoje, você não é mais filho da família Jian. Vamos romper completamente nossos laços de parentesco. Jiang Qingzu arregalou os olhos. Ele não esperava que o pai de Jian fosse tão resoluto. Papai, mamãe, irmã Huyan, eu não posso perder tudo. Eu ainda tenho a doença do sangue. Vocês me expulsaram da família Jian. Eu não sou mais o filho mais velho da família Jian. Como eu vou viver? Ele tentou implorar por misericórdia. Mas os membros da família Jian já estavam completamente desapontados com ele. Não prestaram mais atenção aos seus apelos. Liu Huyan se virou e saiu do quarto. Ela ia procurar Jian Nanfen, contar toda a verdade a ele, pedir seu perdão. Na verdade, ele era a pessoa que ela realmente gostava. Mas todos esses anos, como ela o tratou?
Ele sabia de todas as intenções dela ao se aproximar dele. Por isso ele decidiu ir embora de forma tão resoluta. Ele até devolveu o tesouro da família a ela. Foi tudo culpa dela. Por que não soube reconhecer as pessoas? Por que não investigou a verdade? Claramente, ela estava a um passo de se casar com o garoto que amava, que estava a apenas um passo de distância. Um passo de distância. De qualquer forma, ela não podia mais perdê-lo. Depois de descobrir que o telefone de Jian Nanfen não estava funcionando, Liu Huyan mobilizou todas as suas conexões. Quase revirou a cidade de ponta a ponta. Mas ainda assim não havia notícias de Jian Nanfen. Seus olhos estavam cheios de cansaço e ansiedade. Cada busca infrutífera era como uma faca cortando seu coração. Jian Fu, Jian M e Jian Yus também estavam ansiosos. Eles vigiaram o telefone dia e noite, esperando receber notícias de Jian Nanfen. A mãe de Jian passa o dia chorando. Ela se culpa constantemente. É tudo culpa nossa. Fomos nós que afastamos Nanfen. Se pudéssemos ter descoberto o plano de Qinzhou mais cedo. Seja um pouco mais gentil com Nanfen. Ele não teria nos deixado. O rosto do pai de Jian também está cheio de arrependimento. Sua postura parece ter se encurvado ainda mais da noite para o dia. O vigor de antes já desapareceu. Restou apenas um velho cansado, preocupado com seu filho. Jian Yus, por sua vez, é como uma mosca sem cabeça, perguntando por toda parte. Ela pergunta a todos se viram Jian Nanfen, mas as respostas que recebe são sempre decepcionantes. Com o passar do tempo, a ansiedade das pessoas só aumenta, quase caindo em desespero. Liu Huyan começa a ampliar a área de busca. Não consegue encontrar em toda a cidade. Ela procura em todo o país. Impossível encontrar em todo o país. Ela procura no mundo inteiro. Os pais de Jian, então, buscam por Jian Nanfen. As fotos estavam coladas por toda a cidade. Esperamos que alguém de bom coração possa fornecer pistas. Jian Yus também publicou na internet incontáveis postagens procurando por Jian Na. Descreveu detalhadamente suas características físicas e as circunstâncias do desaparecimento. Mas ainda assim, desapareceu sem deixar vestígios. Um detetive particular ligou. Ele disse que parecia ter encontrado um garoto parecido com Jian Na em uma cidade remota. Encontrou um menino que se parecia com Jian Na. Liu Huyan imediatamente pegou o carro e foi. Durante o caminho, seu coração acelerou drasticamente. Seu coração estava cheio de expectativa, mas também com medo de se decepcionar. Quando ela chegou àquela cidade, seguindo o endereço fornecido pelo detetive, encontrou o lugar, mas descobriu que era apenas um mal-entendido. O garoto apenas tinha uma silhueta um pouco parecida com a de Jian Na. Quando ele se virou, o coração de Liu Huyan instantaneamente afundou. Ao voltar para casa, a família Jian viu sua expressão de desânimo. A última centelha de esperança em seu coração também se apagou. A mãe de Jian Qingzu desabou diretamente no chão. Gritou em prantos. O pai de Jian Qingzu sentou-se em silêncio ao lado, com as mãos na cabeça. As lágrimas escorriam entre os dedos. Jian Yu socou a parede com raiva. Sangue escorria. Ela gritou furiosamente. Nanfen, onde você está, afinal? Por que você nos pune assim? Quando todos estavam prestes a desistir, Liu Huyan de repente se lembrou do que Jian Na havia dito. Seu maior sonho era estar em um lugar isolado do mundo. Pintar livremente. Viver uma vida tranquila. Um pensamento passou pela mente dela. Será que ele foi para uma ilha remota? Liu Huyan imediatamente se reanimou. Ela começou a investigar aquelas ilhas isoladas. Após uma busca difícil, finalmente, em uma pequena ilha remota, encontrou algumas pistas. Ela levou a família Jian apressadamente para aquela ilha. Quando eles pisaram na pequena ilha e viram aquela paisagem linda e tranquila, seus corações estavam cheios de expectativa. Eles procuravam por Jian Nanfen em todos os lugares. O som do coração de Liu Huyan ecoava em seus ouvidos. Suas palmas estavam todas suadas. Finalmente, sob um coqueiral, eles viram uma silhueta familiar. Aquela silhueta estava concentrada desenhando, como se tudo ao seu redor não tivesse nada a ver com ele. Liu Huyan se aproximou lentamente e gritou com a voz trêmula. Nanfen, meu corpo ficou levemente rígido. Eu me virei lentamente e vi a família Jian e Liu Huyan à minha frente. Um leve espanto passou pelos meus olhos, mas logo recuperei a calma. O que vocês estão fazendo aqui? Minha voz estava baixa, mas, naquela ilha silenciosa, soou especialmente clara. A mãe de Jian não conseguiu mais se conter. Ela correu em minha direção e me abraçou fortemente e começou a chorar alto. Nanfen, mamãe, me desculpe. Mamãe, eu errei. Nós procuramos por você com tanta dificuldade. Jian Fu e Jian Yus também se aproximaram. Seus olhos estavam cheios de culpa e emoção. Li Huyan estava de pé ao lado. Ela me observava em silêncio. Ela tinha 1001 palavras em seu coração, mas não sabia por onde começar.
Ela sabia. Foi culpa deles que eu sofri tanto. Ela temia que se aproximar de novo me machucaria. Eu franzia a testa. Não entendia como esse grupo de pessoas mudou tão de repente. Eu empurrei a pessoa à minha frente com um rosto frio. E disse: Vocês estão confundindo as pessoas? Por favor, vejam com clareza. Eu sou Jian. Não sou o amado Jian Qingzu de vocês. Ao ouvir essas palavras, o grupo sentiu uma dor lancinante no coração. Jian Yus não pôde mais se conter. Ela agarrou minha mão e explicou toda a situação claramente. Disse que eles já sabiam sobre Jian Qingzu e suas ações ao longo dos anos. Também sei das várias injustiças que sofri ao longo desses anos. Entendi ainda mais. Eles realmente deveriam se importar. Deveriam amar. Não é Jian Qingzu, mas sim Jian que realmente se importa com eles. Jian Yus falou com muito arrependimento. Seus olhos estavam vermelhos. Mas eu apenas os olhei com indiferença. Mas eu apenas sorri friamente. Então, vocês conheceram o verdadeiro rosto de Jian Qingzu. Agora querem recuperar este filho que sou eu. Será que é tarde demais? Ao ouvir isso, Jian, as lágrimas jorraram como uma fonte. Ela deu um passo à frente. Queria segurar minha mão. Mamãe realmente reconhece que errou. Você é o filho da mamãe. Mamãe não pode ficar sem você. Eu evitei a mão de Jian. Balancei a cabeça. Nada pode voltar ao que era. Aqui, eu tenho uma nova vida. E uma nova família. Jian Fu arregalou os olhos. Perguntou incrédulo. Uma nova família. O que você quer dizer com isso? Meu rosto estava calmo. Falei lentamente. Há alguns dias, eu salvei um casal e uma mulher na costa da ilha. Eles são uma família. Para agradecer pela minha ajuda salvando suas vidas, eles me fizeram reconhecer como pai, mãe e irmã. Estes dias, eles me trataram como se eu fosse um filho biológico. Me deram um amor e calor que eu nunca tive. O coração de Liu Huyan deu um aperto. Nanfen, você não sabe quem eles realmente são. Como você pode se envolver com eles tão facilmente? Seja obediente. Volte comigo, tudo bem? Nosso casamento será em breve. Antes, eu errei. Confundi as pessoas. Você pode me perdoar? Eu olhei para Liu Huyan, com um olhar que tinha um toque de indiferença. Irmã Huyan, você realmente acha que tudo pode ser perdoado com um simples pedido de desculpas? Como eu desejei seu amor um dia. Mas você só me deu dor. Agora, eu não preciso mais disso. O casamento não vai mais acontecer. Eu também não quero mais. Jian Yimin. Xiao Mang se aproximou. Disse com lágrimas escorrendo pelo rosto. Nanfen, mamãe sabe que errou. Mamãe vai te compensar direitinho no futuro. Você vai voltar conosco. Tudo bem? Eu balancei a cabeça suavemente. Vocês podem ir. Estou muito feliz aqui. A nova família me fez sentir o verdadeiro amor familiar. O pai de Jian franziu a testa. Disse com um rosto cheio de arrependimento. Nanfen, papai também errou. Papai foi enganado por Qingzhou no passado. Ignorou seus sentimentos. Dê ao papai mais uma chance. Tudo bem? Eu olhei para o pai de Jian. Meu coração estava cheio de emoções conflitantes. Uma vez, eu desejava tanto ouvir essas palavras da boca do meu pai. Mas agora, tudo isso parece já estar muito tarde. Algumas feridas, uma vez causadas, não podem ser reparadas. Agora eu só espero poder viver em paz. Jian Yus também se aproximou. Nanfen, a irmã sabe que foi má com você no passado. A irmã não deveria ajudar Qingzhou a te intimidar. Você vai voltar conosco. A irmã com certeza será 2 vezes melhor com você daqui pra frente. Eu ainda balançava a cabeça. Deixe o passado para trás. Eu já comecei uma nova vida. Não quero voltar ao passado. Liu Huyan não se conforma em me perder assim. Ela disse ansiosamente. Nanfen, eu sei que errei absurdamente. Mas eu te amo. Isso nunca mudou. Eu vou passar a vida inteira tentando te compensar. Desde que você me deu uma chance. Eu ri friamente. Irmã Huyan, seu amor é muito barato. O amor que você chama de amor não passa de uma forma de me usar para proteger Qingzhou. Agora, eu já enxerguei isso uma vez. Os membros da família Jian ouviram minhas palavras. Todos baixaram a cabeça envergonhados. Eles sabem que conseguir meu perdão não é fácil. Eu me virei e fui embora. Não me importei mais com aquelas pessoas. Os Jian e Liu Huyan já tinham decidido quando vieram. Se eu não os perdoar, eles estavam prontos para se enfrentar aqui. Então, me observaram sair. Eles também os seguiram. Eu voltei para casa. A mãe Li, que esperou por muito tempo, saiu imediatamente para me receber. Jian, você finalmente voltou. Seu padrasto fez suas costelas agridoce favoritas. Sua madrasta lavou suas cerejas favoritas. Todos estão esperando por você. Olha só para você, criança. Não sabe se agasalhar ao sair para pintar. Está frio?
Sua irmã está sempre pensando em você. Se você não voltar, eu acho que ela pode procurar por toda a ilha. Ao ouvir isso, eu sorri levemente. Estava prestes a falar. Uma mulher de postura elegante, uma mulher deslumbrante e encantadora apareceu por trás. Eu não disse? Que Gianna não pode mais me chamar de irmã. Eu nunca disse isso. Que devemos ser irmãos. Ao ouvir essas palavras, meu rosto instantaneamente ficou vermelho. Esses dias, meu padrasto e madrasta têm sido muito bons comigo. Quase me colocaram nas nuvens. Me fez sentir de uma vez o carinho que nunca recebi em 20 anos. E Li Xiaoqiao era ainda mais gentil comigo, sem palavras. Mas esse tipo de carinho. Eu não sou uma criança. Posso sentir isso. Não é o carinho de uma irmã para um irmão, mas sim, o carinho de uma mulher por um homem. A mãe Li também percebeu. Ela soltou uma risada. Deu um tapinha na mão da filha. Tudo bem, tudo bem. Não a chame de irmã. Afinal, não sabemos qual será a nossa relação no futuro. Fui cercado e entrei pela porta. A família me cercou como se eu fosse um pequeno príncipe. E Jian Fu, Jian Mu e Jian Yus, que estavam na porta, viram essa cena. E Liu Huin também ficou instantaneamente paralisada. Eles não eram estranhos a esse tipo de cena. Antes, eles também tratavam Jian Tingzhu assim. Eles não deixaram de notar meu olhar ansioso por amor, mas sempre ignoraram. Agora, eu tenho amor. Não foi eles que me deram. A família Jian estava sofrendo de maneira dilacerante. Liu Huin estava ainda mais angustiada, arrependida. A emoção da inveja subiu à cabeça. Sendo mulher também. O que aquela mulher chamada Li Xiaoqiao sente por mim? Ela não é cega para isso. Depois que a família se sentou à mesa, o pai e a mãe de Li viram algumas pessoas ricas ou nobres paradas na porta. Não puderam deixar de perguntar quem eram. Eu franzi levemente a testa. Disse friamente: não se preocupe com isso. São pessoas irrelevantes. Essas palavras fizeram com que as pessoas paradas na porta instantaneamente se sentissem como se o coração estivesse sendo cortado. A mãe de Jian não pôde evitar de cobrir a boca e começou a soluçar baixinho. Os olhos do pai de Jian também ficaram vermelhos. Ele se lembrou de como me ignorou no passado. Arrependido sem fim. Jian Yus, por sua vez, baixou a cabeça, com as mãos firmemente apertadas. Seu coração estava cheio de culpa. O olhar de Liu Huin estava fixo em Li Xiaoqiao e em mim. A inveja consumia como uma cobra venenosa. Ela costumava pensar que eu sempre a amaria, esperando por ela. Mas agora, eu tenho outra mulher ao meu lado. Uma mulher que pode lhe dar amor verdadeiro. Li Xiaoqiao parecia perceber os olhares do lado de fora. Ela levantou ligeiramente a cabeça. Olhou para a porta, com um olhar que trazia um aviso sutil. Ela segurou minha mão suavemente, como se estivesse anunciando algo para todos. Eu percebi o movimento de Li Xiaoqiao. Meu rosto ficou levemente vermelho. Mas eu não me desvencilhei. Eu sabia. Li Xiaoqiao estava me protegendo, para que eu não fosse mais ferido. A família Jian e Liu Huiyan, assim, ficaram do lado de fora por 3 dias. Mas eu nunca saí para vê-los. 3 dias depois, o estado da família Jian e de Liu Huiyan piorou ainda mais. Lábios rachados. Olhares também se tornaram opacos. A saúde da mãe Jian já era fraca. Sob o tormento de não comer ou beber por muito tempo, finalmente não consegui mais aguentar. Desmaiei no chão. O pai de Jian Tingzhu e Jian Yus, Liu Huiyan, imediatamente ficou nervosa. Apressei-me a ir ajudá-la. Eu ouvi barulho dentro da casa. Meu coração não pôde deixar de apertar. Li Xiaoqiao segurou minha mão suavemente. Ela me deu um olhar reconfortante, como se estivesse dizendo: comigo aqui. Não precisa se preocupar com nada. Depois de dizer isso, ela abriu a porta. Entre e descanse um pouco aqui dentro. Todos ficaram muito felizes. Apressei-me a ajudar Jian M a entrar no quarto. Dei-lhe um pouco de água com açúcar. Jian M finalmente começou a acordar lentamente. Ela olhou ao redor. A primeira coisa que fez foi agarrar minha mão com força. Você finalmente nos deixou entrar. Você está disposta a nos perdoar? Eu puxei minha mão de volta abruptamente. Não, eu não perdoo deixá-los entrar. Mas é porque não quero que você morra na porta da minha casa. O olhar de Jian M de repente se apagou. O pai de Jian Tingzhu e Jian Yus também baixaram a cabeça. Liu Huiyan, por outro lado, levantou a cabeça. As órbitas dos olhos estavam cheias de vermelho. Nanfen, eu sei que a dor que te causei antes foi muito grande. É compreensível que você não me perdoe. Mas eu não vou desistir. Eu vou esperar nesta ilha por você, até o dia em que você me perdoar. Eu levantei os olhos e a observei. Irmã Huiyan, você não acha isso absurdo? Você é a herdeira da família Liu. Não sabe de nada. Apenas fique aqui comigo nesta ilha. Sim, eu pensei que isso faria Liu Huiyan recuar. Mas a resposta que ouvi foi imediata. Em seguida,
O pai, a mãe e a irmã de Jian também se levantaram rapidamente. Nós também. Nanfen, não queremos mais nada. Apenas esperamos que você possa nos perdoar e voltar conosco para a casa do Jian. Eu balancei a cabeça. Eu não posso voltar com vocês. Se vocês querem ficar aqui, fiquem. Eu já decidi partir. Quando vim para esta ilha, foi para me isolar do mundo, para cortar completamente os laços com todos. Mas agora eu percebi. Eu encontrei meus padrinhos que me redimiram. E também a Li Xiaoqiao. Ontem, Li Xiaoqiao disse que a família ainda tinha algumas coisas a resolver. Precisamos voltar. Eles querem me levar. No começo, eu hesitei. Mas depois Li Xiaoqiao disse: se eu não voltar, então eles também não irão. Ao ver como eles estavam dispostos a abrir mão de tudo por mim, eu sorri. Para onde ir não importa. Estar com quem eu quero estar. É o que importa. É o que realmente importa. Então, eu decidi partir com a família Li da ilha. Ao ouvir minha decisão, Liu Huyan sentiu um aperto no coração. Ela nunca imaginou que só por causa de uma frase de Li Xiaoqiao, eu estaria disposta a partir. E eles ficaram do lado de fora por 3 dias e 3 noites, sem conseguir pedir meu perdão, nem que fosse por um momento. Foi naquele momento que ela sentiu uma dor aguda no coração. Ela percebeu vagamente. Nanfen, talvez nunca mais pertencesse a ela. Mas ela não queria acreditar nessa realidade. Então ela rapidamente disse: Nanfen, onde você está? Nós estaremos lá também. Rainha do céu. Eu e o pai e a mãe de Li. Li Xiaoqiao saiu da ilha conosco. Seguindo de perto, havia também os membros da família Jian. E Liu Huyan. Acabamos de desembarcar do avião. Eu entrei novamente no carro da família Li. Os membros da família Jian e Liu Huyan estavam prestes a seguir, mas foram impedidos por Li Xiaoqiao. Desculpe. Residência privada. Não é conveniente entrar. Eles também acharam inadequado. Além disso, não descansaram por muitos dias. Não fale em me agradar. Eles nem têm mais forças básicas, pensando que ainda haverá muitas oportunidades no futuro. Desta vez, eles finalmente não me seguiram. Eu percebi, a partir das conversas dos membros da família Li nos últimos dias, que eles eram uma família rica e influente. Mas assim que entrei, eu ainda fiquei chocado. Eu pensei que a família Jian e a família Gu já eram as mais ricas. Mas nunca imaginei a família Li, que na verdade era um castelo. Eu não pude deixar de ficar impressionado com a luxuosa cena diante de mim. O alto domo, um magnífico lustre de cristal, murais requintados e antiguidades valiosas. Tudo isso destaca a riqueza e o status elevado da família Li. O pai Li sorriu e me disse: Nanfen, a partir de agora, este será seu lar. Não precisa se sentir à vontade. Apenas trate este lugar como se fosse sua própria casa. A mãe Li também segurou minha mão carinhosamente. Me levou para conhecer os vários cômodos. Li Xiaoqiao seguiu silenciosamente ao meu lado. Seus olhos estavam cheios de ternura e carinho. De repente, me lembrei de algo. De repente, virei-me para olhar para a família Li. Padrasto. Madrasta. Eu ouvi dizer. O homem mais rico do mundo. Tem o sobrenome Li. O pai Li, a mãe Li e Li Xiaoqiao trocaram um olhar. Seus olhos estavam cheios de ternura. Por fim, Li Xiaoqiao acariciou meu cabelo, com um tom carinhoso. Nanfen, não estávamos tentando te esconder de propósito. Apenas a família Li é muito notória. Embora você tenha nos salvado antes. Mas nós também não sabemos de onde você veio. Portanto, não podemos informar sua verdadeira identidade. Isso mesmo. Você não está errado. Nós somos os mais ricos do mundo. Fiquei tão chocado que não consegui dizer nada. Eu nunca poderia imaginar. Apanhei por acaso que eu acabei encontrando pessoas tão importantes. Eu rapidamente dei alguns passos para trás. Tio e tia, eu realmente não sabia a identidade de vocês quando os salvei antes. Se eu soubesse, eu com certeza não teria concordado em ser o filho adotivo de vocês. Agora que vocês estão seguros em casa, eu vou me despedir agora. Após dizer isso, eu rapidamente me virei para sair. Mas assim que dei um passo, fui segurado pelo pulso por Li Xiaoqiao e puxado para seus braços. Nanfeng, pai e mãe agora não podem ficar sem você. Você vai embora assim? Isso é apropriado? Li Fu e Li Mu também se aproximaram rapidamente. Não, Nanfeng. Não importa qual seja a nossa identidade. O fato de você ser nosso filho adotivo não vai mudar, como nós sempre tratamos você antes. Agora, só vamos te tratar ainda melhor. Eu fiquei paralisado. Eu só sinto que eu não mereço. Não merece pais tão bons. Ao ouvir isso, lembrei da minha origem que foi descoberta recentemente. Li Fu, Li Mu e Li Xiaoqiao ficaram instantaneamente em silêncio. Li Xiaoqiao respirou fundo. Ela disse suavemente: Nanfeng, você é o melhor garoto do mundo. Você precisa saber. Você merece o melhor. Vale a pena?
Os três assentiram firmemente ao mesmo tempo. Eu fiquei com os olhos marejados. Tudo bem. Então eu vou ficar. Nos dias na casa dos Lee, eu me sentia como se estivesse em um mundo de conto de fadas, cercado por um amor sem fim. Lee Fu e Lee Mu cuidavam de mim com extrema atenção e carinho. Cada manhã, eles sempre preparavam cuidadosamente meu café da manhã favorito. A mesa estava cheia de diversos doces requintados e frutas frescas. Lee Mu perguntava gentilmente sobre meu sono. Ela também se preocupava em escolher minha roupa diariamente de acordo com meus gostos. Li Xiaoqiao estava sempre ao meu lado. Ela me levava a percorrer todos os cantos do castelo. Nós caminhamos em um jardim repleto de flores. Li Xiaoqiao iria colher uma rosa deslumbrante. Seus olhos estavam cheios de admiração. Ela também traria. Eu cheguei ao cinema privado do castelo para me mostrar seu filme favorito. Os dois se aconchegavam no sofá macio, compartilhando seus sentimentos um com o outro. Quando eu disse que queria continuar pintando, a família Lee me apoiou totalmente. Lee Fu especialmente criou um estúdio espaçoso e iluminado para mim. Um ateliê bem equipado. Dentro havia uma variedade de ferramentas de pintura de alta qualidade, ferramentas de pintura e tintas preciosas. Lee Mu procurava obras de artistas famosos, para que eu pudesse apreciar e aprender. Ela também convidou um professor de pintura renomado para me orientar. Li Xiaoqiao frequentemente me acompanhava no estúdio, passando tardes tranquilas e agradáveis. Ela me observava em silêncio enquanto eu me concentrava na pintura. O amor em seus olhos se tornava cada vez mais intenso. A família Lee também organiza grandes festas regularmente, convidando personalidades de várias áreas. A cada festa, eles sempre se orgulham de me apresentar a todos, me considerando o príncipe da família Lee. Eu, nessas ocasiões, gradualmente me tornei confiante e extrovertido. Minha beleza e talento também brilhavam diante de todos. Li Xiaoqiao sempre segurava meu braço firmemente, me fazendo sentir uma segurança imensa. Quando eu ficava doente, o cuidado da família Lee era ainda mais atencioso. O pai Lee imediatamente contatou a melhor equipe médica do mundo, para realizar exames e tratamentos completos em mim. A mãe Lee pessoalmente cozinhava sopas nutritivas, me alimentando colher por colher. Li Xiaoqiao ficava ao meu lado dia e noite, sempre atenta às mudanças na minha condição. Seus olhos estavam cheios de preocupação e dor. Sob o carinho da família Lee e de Li Xiaoqiao, eu pareço ter renascido. Eu não sou mais aquele garoto tímido e inseguro, um menino que sofreu tantas injustiças, mas sim um jovem cercado de amor, um adolescente cheio de luz. Ao mesmo tempo, a família Jian e Liu Huin quebraram a cabeça, tentando várias maneiras de obter meu perdão. Os pais de Jian escreviam longas cartas de desculpas todos os dias, lembrando de cada detalhe da minha infância, expressando seu profundo arrependimento, e então enviaram alguém para entregar na casa dos Li. Jian Yueshi, por sua vez, perguntou por aí sobre meus gostos, escolhendo cuidadosamente vários presentes preciosos, que se acumularam na porta da casa dos Li, esperando que isso pudesse me tocar. Liu Huin ainda mobilizou todas as suas conexões, para coletar tesouros raros de todo o mundo, anexando cartas cheias de emoção, expressando seu amor e arrependimento. No entanto, eu, diante de tudo isso, permaneci completamente indiferente. Eu deixei todas aquelas cartas e presentes de lado. Nem mesmo dei uma olhada. Meu coração já foi congelado pelas feridas do passado. Não sou mais facilmente tocado por essas ações superficiais. Minha nova vida na casa dos Lee é plena e feliz. O amor e o cuidado que a família Lee me deu me fizeram gradualmente aprender a deixar para trás a dor do passado. Mas isso não significa que eu possa perdoar facilmente a família Jian e Liu Huin, que me feriram profundamente. Até este dia, eu recebi novamente o envelope de Liu Huin. Dizia que queria me ver. Eu segurava o envelope de Liu Huin, com meu coração em conflito por um longo tempo. Acabei decidindo ir ao local do encontro, apenas para poder cortar completamente todos os laços do passado. Eu escolhi cuidadosamente uma camisa simples. Arrumei meu cabelo de forma casual, tentando enfrentar tudo com a postura mais calma possível. Quando cheguei àquela velha armazém abandonado, um cheiro forte de decomposição me atingiu. A luz fraca balançava no canto, sombras pesadas, de deixar qualquer um arrepiado. Entrei no armazém com cuidado. Olhei ao redor com um olhar alerta. De repente, uma figura saiu lentamente do canto. Olhei com atenção. Era Jian Qinzhou vestido como um mendigo. Seu cabelo estava bagunçado como palha seca. Suas roupas estavam rasgadas. Seu rosto estava coberto de sujeira. Mas em seus olhos havia uma expressão enigmática. Nanfeng, você chegou. A voz de Jian Qinzhou era rouca e seca, como se viesse do inferno. Fiquei surpreso. Instintivamente, dei um passo para trás. Perguntei com cautela. Como é que é você? E Liu Huin?
Jiang Qinzhou deu uma risada fria. Ele veio lentamente em minha direção. Sem Liu Hui. Ela achou que ainda poderia te ver facilmente? Hoje, só temos eu e você. Franzi a testa. Uma sensação de inquietação surgiu em meu coração. Jiang Qinzhou, o que você realmente quer fazer? Entre nós, não há mais nada a ser dito. Jiang Qinzhou de repente começou a rir loucamente. O riso ecoou no armazém vazio. Parecia especialmente estranho. Não há nada a ser dito. Jian Nanfeng, você tirou tudo de mim. Agora você é o jovem amado do rico. E eu fui expulso da família Jian. Não tenho mais nada. Acabei me tornando um mendigo. Com que direito? Uma onda de raiva surgiu em meu coração. Eu tirei tudo de você. Não se esqueça. Desde pequeno, sempre foi você quem roubou minhas coisas. Foi você quem me fez me tornar um saco de sangue. Foi você quem me fez sofrer tanto. Depois de dizer isso, ele tirou um spray e me atingiu com ele. Não consegui impedir. Desmaiei completamente. Quando acordei novamente, descobri que estava amarrado de pés e mãos. Jiang Qinzhou estava segurando uma faca contra meu pescoço. Jian Nanfeng, eu já chamei as duas famílias. Eu quero ver isso. O quanto eles se importam com você agora. Não demorou muito. Passos se aproximavam do armazém. A família Li e Li Xiaoqiao chegaram primeiro. Li Xiaoqiao viu que eu estava sendo sequestrado. Seus olhos instantaneamente ficaram vermelhos. Ela gritou com raiva. Jiang Qinzhou, Sou Chel. Se você ousar tocar em um fio de cabelo dele, eu farei você morrer sem ter onde ser enterrado. Li Fu e Li Mu também estavam com rostos cheios de medo e raiva. Li Mu disse com a voz trêmula. Você, essa pessoa malvada. Onde Nanfeng te ofendeu? Você vai fazer isso com ele? Em seguida, a família Jian e Liu Hui também chegaram apressadamente. Jian Mu viu essa cena. Ela desabou no chão, sem conseguir conter as lágrimas. Meu filho, Qinzhou, como você pode fazer isso? Jian Fu olhava com olhos de fogo. Ele encarava Jiang Qinzhou com raiva. Você, esse filho rebelde. Fazer uma coisa tão cruel e desumana. Como a família Jian pode ter uma pessoa como você? Liu Hui estava com uma expressão de culpa e ansiedade. Ela olhava fixamente para a faca na mão de Jiang Qinzhou, com medo de que ele, em um impulso, me machucasse. Disse em voz baixa. Qinzhou, se tem algo a resolver, venha para mim. Liberte Nanfeng. Ele é inocente. Jiang Qinzhou observou a reação de todos. Um sorriso distorcido apareceu em seu rosto. Ele brandiu a faca que estava em sua mão. Disse de forma insana. Inocente. Ele roubou tudo de mim. Minha família. Meu amor. Em seguida, um olhar cruel passou por seus olhos. Ele encarou todos os presentes. Gritou em voz alta. Muito bem. Já que vocês se importam com ele, então, vocês devem se ajoelhar. Olhei para ele com incredulidade. Jiang Qinzhou, o que você está dizendo? Antes que ele terminasse de falar, Li Xiaoqiao foi a primeira a se ajoelhar. Em seguida, foram Li Fu e Li Mu. Depois, foi Liu Hui. E então, Jian Fu e Jian Mu. Jian Yueshi. Todos se ajoelharam diante de mim. Nós nos ajoelhamos. Você vai libertar Nanfeng. Olhando para essa cena, eu fiquei paralisado. E Jiang Qinzhou olhava para todos ajoelhados diante dele. Não apenas insatisfeito, mas sim ainda mais enlouquecido. Vocês amam tanto Nanfeng assim. Por causa dele, estão dispostos até a se ajoelhar. E eu? Paz. Irmã. Irmã Hui. Claramente antes. Vocês me amavam mais, não é? O olhar de Jiang Qinzhou passou pela família Jian e Liu Hui. Seus olhos cheios de uma expressão entre dor e loucura. E a família Li. Vocês da família Li não são os mais nobres? O grande bilionário do mundo. O bilionário, sim. Ajoelhar-se assim por causa de uma pessoa desprezível. Com que direito? Não fale em se ajoelhar. Li Xiaoqiao disse em tom firme. Desde que você o deixe em paz. Você me faz querer morrer. Eu aceitaria. Jian Fu olhava para o enlouquecido Jiang Qinzhou. Seus olhos cheios de dor e impotência. Ele disse com a voz trêmula. Qinzhou, nós costumávamos te amar muito. Mas olha o que você fez. Você machucou o Nanfeng repetidamente. Seu coração já está cheio de ciúmes e ódio. A mãe de Jian implorou chorando. Acorde. Não cometa mais erros. Machucar o Nanfeng. Você também não encontrará a felicidade. Jian Yueshi estava com o rosto cheio de tristeza e indignação. Ela disse, cerrando os dentes. Jiang Qinzhou, você não era assim antes. O que exatamente fez você se tornar assim? Liu Hui disse em um tom severo. Jiang Qinzhou, você não pode continuar errando. Nanfeng é inocente. Libere-o. Jiang Qinzhou ignorou completamente. Ele parou de repente o que estava fazendo. Um sorriso estranho apareceu em seu rosto. Ele pressionou contra meu pescoço. E então me levou até a porta. Após um momento,
Ele lentamente tirou um controle remoto da bolsa. Vocês não podem sair. Eu já estava preparado. Aqui está escondida uma bomba. Assim que eu pressionar este botão, todos têm que morrer. Todos ficaram surpresos. Não esperava que Jiang Qingzhou fosse tão louco. Ele até usou uma bomba. Não tive tempo de reagir. Jiang Qingzhou me empurrou para dentro. E depois jogou a bomba. Ele se virou e foi embora. E trancou a porta. Em seguida, a bomba explodiu ao meu lado. Nanfeng. Um grupo de pessoas correu em minha direção. Quando os socorristas chegaram, o local estava em completa desordem. Todos me protegeram. Eu fui protegido por baixo, com os ferimentos mais leves. Em seguida vieram os Jian e Liu Huin. Os mais feridos eram, sem dúvida, meu pai e minha mãe adotivos, Li Fu e Li Mu, e Li Xiaoqiao. Eu abracei toda a família deles. Acordem. O grupo foi rapidamente levado ao hospital. Li Fu, Li Mu e Li Xiaoqiao estavam sangrando muito. Precisavam urgentemente de transfusão de sangue. Eu imediatamente me levantei. Mas o tipo sanguíneo não correspondia. Olhando para minha aparência cheia de dor. Por fim, Liu Huin se levantou. Ela disse amargamente: eu e Li Xiaoqiao temos o mesmo tipo sanguíneo. Em seguida, Jian Fu, Jian Mu e Jian Yueshi também se levantaram. Temos o mesmo tipo sanguíneo que o Sr. Li e a Sra. Li. A família Jian e Liu Huin estavam na área de coleta de sangue, observando seu próprio sangue fluindo lentamente para o saco de coleta. O coração estava cheio de emoções conflitantes. Eu estava não muito longe, aguardando ansiosamente na direção em que a família Li foi levada para a sala de emergência. Meu olhar nunca parou neles por um momento. Meu coração e meus olhos estavam cheios da segurança da família Li. Parecia que eu não percebia as ações da família Jian e de Liu Huin. Jian Fu olhava para minha figura. A dor no braço parecia insignificante comparada à amargura no coração. Ele se lembrou de muitos anos atrás. Jiang Qingzhou ficou doente e foi internado. Ele também estava ansiosamente ao lado dele daquela forma. E eu, ao lado, chorava em silêncio. Mas ele não me deu nenhum olhar de conforto. Agora, os papéis se inverteram. Ele sentiu profundamente o gosto de ser ignorado. A mãe de Jian mordia os lábios. As lágrimas giravam em seus olhos. Antigamente, ela preparou cuidadosamente vários presentes para Jiang Qingzhou, mas ignorou o olhar desejoso que eu tinha. Neste momento, ela olhava para minha indiferença em relação a ela. Seu coração estava cheio de arrependimento. Jian Yueshi franziu a testa. Seu coração estava cheio de culpa. Ela se lembrou de como ajudou Jiang Qingzhou a me intimidar. Aqueles momentos do passado surgiam constantemente em sua mente. Agora, minha indiferença em relação a eles era como uma faca que feria seu coração. Liu Huin tinha uma expressão séria, lembrando-se das várias feridas que me causou no passado. Seu coração estava cheio de remorso. Ela olhou para mim, desejando que eu pudesse olhar para trás uma vez, mesmo que fosse apenas um olhar. Mas minha atenção estava completamente ocupada pela família Li. Eles perceberam. Isso talvez seja uma brincadeira do destino. A ignorância que eles tiveram em relação a mim no passado. Agora a retribuição caiu sobre eles. Finalmente. A porta da sala de emergência se abriu. O médico saiu, informando a todos que a cirurgia foi um sucesso. A família Li estava fora de perigo. Eu chorei de alegria. Eu corri em direção a ele. Apertei a mão do médico com força. Não parava de agradecer. A família Jian e Liu Huin ouviram a notícia. E também suspiraram aliviados. Eles se aproximaram, querendo compartilhar essa alegria comigo. Mas eu me virei e segui a enfermeira para o quarto. Nenhum olhar eu deixei para eles. No quarto, eu vigiei a família Li, cuidando deles com atenção. Depois que Li Xiaoqiao acordou, viu meus olhos inchados. Com pena, me abraçou fortemente. Eu estou nos braços de Li Xiaoqiao, sentindo seu calor. As preocupações em meu coração gradualmente desaparecem. Enquanto a família Jian e Liu Huin estão do lado de fora do quarto, observando a intimidade entre mim e a família Li. Com o coração cheio de desânimo, Jian Mu não pôde conter as lágrimas. O que devemos fazer afinal, para que Nanfeng possa nos perdoar? Jian Fu e Jian Yueshi também permanecem em silêncio. Eles sabem que obter meu perdão não é uma tarefa fácil. Mas agora, eles não têm tempo para lamentações. Por quê? Eles ainda têm uma coisa mais importante a fazer. 3 dias depois, um grande evento abalou Jianshen. O casal Jian entregou pessoalmente seu filho mais velho, Jiang Qingzhou, à prisão. Jian Fu e Jian Mu, ao tomarem essa decisão, passaram por uma luta interna extremamente dolorosa. Eles assistiram Jiang Qingzhou sendo levado pelos policiais. Jian Mu não pôde conter as lágrimas e cobriu o rosto. O pai adotivo de Jian tinha uma expressão de dor profunda. Seus olhos estavam cheios de impotência e determinação. Antigamente, eles mimavam Jiang Qingzhou de todas as maneiras.
mas não imaginaram que ele seguiria por esse caminho sem volta. Quando soube dessa notícia, meu coração estava cheio de sentimentos confusos. Mas foi apenas por um momento. Porque, no momento em que decidi ir embora, eu já havia tomado a decisão de cortar laços com a família Jian. E com Liu Huyin, não teria mais nenhuma relação. Após a alta da família Li e de Li Xiaoqiao, seus corpos estavam se recuperando gradualmente. Um dia, Li Xiaoqiao, com uma expressão misteriosa, disse que queria me levar a um lugar. Eu estava cheio de curiosidade. Sob a orientação de Li Xiaoqiao, chegamos a um jardim decorado como um sonho. No jardim, flores estavam agrupadas. Um caminho de pétalas se estendia até um palco decorado com luzes coloridas e balões. Ao redor, estavam cheias das minhas flores favoritas, lírios. O ar estava impregnado com um leve perfume de flores. Eu olhei surpreso para tudo à minha frente. Antes que eu pudesse reagir, a música começou a tocar suavemente. Li Xiaoqiao se aproximou de mim. Ajoelhou-se com um joelho no chão, segurando um buquê de rosas vermelhas deslumbrantes, olhando para mim com profundidade. Nanfeng, desde o momento em que nos encontramos, meu mundo mudou por sua causa. Você é a luz mais brilhante da minha vida. Eu te amo. Estou disposto a passar minha vida te protegendo. Você quer ficar comigo? Eu olhei nos olhos sinceros de Li Xiaoqiao. Eu senti o profundo amor de Li Xiaoqiao. Estava prestes a falar. Nesse momento, um som apressado de passos quebrou a atmosfera romântica. Todos se viraram para olhar. Liu Huyin apareceu ofegante e apressada. Seus olhos estavam cheios de ansiedade e relutância, olhando diretamente para mim. Liu Huyin deu alguns passos até ficar na frente de mim e Li Xiaoqiao, olhando para mim, disse com a voz levemente trêmula: Nanfeng, eu te imploro, não a aceite. Eu sei que cometi muitos erros no passado. Te machuquei, mas eu tenho me esforçado para mudar. Eu percebi que não posso viver sem você. Meu amor por você nunca mudou. Me dê uma chance. Deixe-me corrigir os erros do passado. A atmosfera no local instantaneamente se tornou tensa. Li Xiaoqiao se levantou. Me protegeu atrás de si, olhando para Liu Huyin com um olhar alerta. Liu Huyin, Nanfeng está muito feliz agora. Você não deve mais perturbá-lo. Suas ações do passado já trouxeram muita dor para Nanfeng. Eu olhei para as duas mulheres à minha frente. Meu coração estava cheio de emoções conflitantes. Meus pensamentos foram instantaneamente puxados de volta ao passado. Uma vez, eu amava profundamente Liu Huyin. Dei tudo por ela, mas recebi repetidas vezes dor e traição. Aquelas lembranças dolorosas surgem como uma onda em meu coração, fazendo meu coração doer. No entanto, eu também vi a mudança em Liu Huyin durante esse tempo. Ela se esforçou para corrigir seus erros. Com sinceridade, ela quer reconquistar minha confiança. E Li Xiaoqiao não me abandonou quando eu estava ferido. Com suas ações, me fez sentir o que é o verdadeiro amor e cuidado. Eu respirei fundo. Esforcei-me para me acalmar. Eu olhei para Liu Huyin, com uma expressão de emoções complexas em seus olhos. Irmã Huyin, o que aconteceu no passado me machucou muito. Eu consegui sair daquela dor com muito esforço. Xiaoqiao me deu uma felicidade e segurança que eu nunca tive. Um lampejo de desespero passou pelos olhos de Liu Huyin. Mas ela ainda assim disse, sem desistir: Nanfeng, eu sei que te decepcionei, mas eu prometo que no futuro eu amarei você com toda a minha vida. Não deixarei que você sofra mais nenhum dano. Eu apenas balancei a cabeça indiferente. É tarde demais. 3 palavras curtas, mas fizeram Liu Huyin sentir como um raio caindo sobre a cabeça. Liu Huyin olhava fixamente enquanto eu olhava profundamente para Li Xiaoqiao. Ela sentiu levemente e disse: Eu aceito. 3 palavras. Naquele momento, ela sentiu seu mundo desmoronar completamente. As risadas e vozes alegres ao redor pareciam ter se tornado uma zombaria cruel para ela. Seu coração foi ferido por uma dor aguda. O arrependimento a inundou como uma maré. Ela nunca imaginou que suas ações passadas acabaram por empurrar o eu que ela amava para os braços de outra pessoa. Ela olhou para mim e Li Xiaoqiao abraçados apertadamente. Seus olhos estavam cheios de desespero. Mas ela não estava disposta a desistir assim. Não tem problema. Mesmo que você esteja com ela, sempre haverá um dia de separação. A voz de Liu Huyin tremia levemente e era obstinada. Eu nunca me casarei. Não posso viver sem você. Eu posso esperar. Ela parecia estar falando comigo. E também parecia estar dando a si mesma uma razão para continuar. Eu ouvi as palavras de Liu Huyin. Meu coração não sentiu nenhuma onda de emoção. Eu passei por muita dor causada por Liu Huyin. Aquela dor do passado tornou meu coração incrivelmente duro. Eu não prestei atenção em Liu Huyin, mas levantei lentamente a cabeça, olhando para Li Xiaoqiao. Meus olhos estavam cheios de amor. Li Xiaoqiao entendeu meu olhar.
Ela segurou suavemente meu rosto. Aproximou-se lentamente. Os lábios dos dois se uniram gradualmente. Sob os votos de felicidade de todos, nos beijamos apaixonadamente. Este beijo não é apenas uma declaração do nosso amor um pelo outro. É também um símbolo da minha ruptura total com o passado. Liu Huyan observou essa cena e sentiu uma dor profunda no coração. Ela parecia sentir que seu coração estava se despedaçando aos poucos. Aquela dor a deixou quase sem ar. Ela quis se virar e ir embora, mas parecia estar pregada no lugar, sem conseguir se mover um milímetro. Nos dias que se seguiram, Li Xiaoqiao me mimou ao extremo, como se quisesse trazer toda a beleza do mundo até mim. Ela me trazia flores colhidas à mão pela manhã. As pétalas ainda tinham um orvalho brilhante. Aquilo era sua declaração de amor matinal. O jantar de cada dia. Ela sempre organizava com cuidado. Ou um romântico jantar à luz de velas. Ou me levava para experimentar comidas do mundo todo. Momentos de lazer. Produtos de luxo. Carros de luxo. Joias. Todos os dias, como se não custasse nada, ela me levava ao castelo. Não escondíamos nosso amor um pelo outro. Frequentemente compartilhávamos momentos doces nas redes sociais. Seja em fotos engraçadas durante as viagens juntos. Ainda são fragmentos aconchegantes do cotidiano. Todos ficam elogiando e desejando felicidades. Sempre que participamos de eventos, Li Xiaoqiao sempre segura minha mão apertadamente. Seu olhar está cheio de carinho, como se eu fosse o centro do seu mundo. Essa exibição ostentosa de amor me faz mergulhar nas nuvens da felicidade. Também faz com que as pessoas ao nosso redor fiquem extremamente invejosas. No entanto, tudo isso para Liu Huyan é um tormento extremo. Ela não consegue evitar de acompanhar nosso dia a dia. Cada vez que vê nossas cenas doces, seu coração é como se fosse ferido por uma faca afiada. Ela frequentemente se senta sozinha em um quarto escuro, olhando as fotos nossas na tela do celular, relembrando os momentos que tivemos juntos. O arrependimento e a dor a acompanham como sombras. Ela tenta se manter ocupada, preencher cada minuto e segundo com trabalho. Espero poder esquecer a mim mesma com isso. Mas sempre que a noite cai em silêncio, a solidão vem. Meu sorriso sempre aparece involuntariamente em sua mente. Ela sabe bem que perdeu a coisa mais preciosa, mas não consegue parar de pensar em mim. Esse sentimento contraditório a faz sofrer. Ela se torna cada vez mais pálida. Logo chegou meu aniversário. Li Xiaoqiao organizou uma grande festa para mim. Convidou muitos amigos e familiares. Na festa, as luzes brilhavam, flores cercavam. O ar estava impregnado com um aroma doce. Eu usava um elegante terno de alta costura. Como um príncipe, nobre, Li Xiaoqiao estava ao meu lado. Seu olhar nunca se afastou de mim, enquanto todos riam e se divertiam, celebrando meu aniversário. A porta do salão se abriu lentamente. A família Jian e Liu Huyan apareceram na porta. A família Jian trouxe presentes cuidadosamente preparados, com sorrisos que pareciam um pouco constrangidos, mas sinceros. E Liu Huyan fixou o olhar diretamente em mim. Seus passos hesitaram levemente sem que ela percebesse. Na verdade, ela hesitou por muito tempo. A cada segundo antes do início da festa, ela lutava internamente. Sua saudade de mim era como uma maré avassaladora. Finalmente, superou sua razão, o que a levou a vir até aqui. No entanto, ao ver com seus próprios olhos a intimidade entre mim e Li Xiaoqiao, como um casal perfeito, seu coração foi como se tivesse sido atingido por um martelo. Liu Huyan sentiu uma dor aguda se espalhar de seu coração. Quase a fez perder a respiração. Mas ela cerrou os dentes, suportando essa dor lancinante, esforçando-se para manter uma expressão calma. Ela respirou fundo e começou a caminhar lentamente em minha direção. No momento em que vi Liu Huyan, um olhar complexo passou por seus olhos, mas logo voltou à calma. Eu a cumprimentei educadamente com um aceno, com um leve sorriso nos lábios, exibindo um sorriso perfeitamente adequado, mas que transmitia um toque de distanciamento. Li Xiaoqiao percebeu rapidamente minha mudança sutil. Seguindo meu olhar, ela viu Liu Huyan. Ela me puxou discretamente para perto dela, como se estivesse declarando sua posse sobre mim para Liu Huyan. Durante toda a festa, Li Xiaoqiao me protegeu muito bem, até que ela saiu para pegar meu casaco contra o vento. Liu Huyan finalmente teve a chance de se aproximar de mim. Liu Huyan se aproximou de mim. Nanfeng, feliz aniversário. Sua voz tremia levemente, revelando sua inquietação interior. Eu respondi suavemente. Obrigado. Duas palavras simples, mas parecia que havia aberto um abismo invisível entre nós. Justo quando Liu Huyan estava prestes a entregar o presente, eu falei: se o presente for um brinde, então não precisa. Uma frase instantaneamente fez Liu Huyan lembrar-se de um ano atrás. Seu rosto ficou repentinamente pálido.
Os membros da família Jian estavam prestes a se aproximar para entregar o presente. Eu também disse de forma indiferente. Um presente que não foi dado nos últimos 20 e poucos anos. Agora também não é mais necessário, certo? Mais uma vez, uma frase simples. Fez os membros da família Jian sentirem dor como se fossem cortados por facas. Os olhos de Jian Yuishi ficaram vermelhos. Nanfeng, irmã querida, eu sei que errei. Você ainda não pode perdoar a irmã? Perdoar. Eu repeti essas duas palavras em meu coração. A negligência sofrida nos últimos 20 e poucos anos. A injustiça e a dor, como montanhas pesadas, pesando sobre meu coração. Aqueles aniversários esquecidos pela família. O carinho que foi roubado pelo irmão. O momento em que fui intimidado pela irmã. Está tudo fresco na memória. Como se pode falar em perdão? Eu apenas não me importei mais. No entanto, antes que todos pudessem se recuperar dessa atmosfera pesada, a porta do salão de festas foi repentinamente arrombada. Jian Qingzhou apareceu desajeitadamente diante de todos, com o cabelo bagunçado, vestindo um uniforme de prisioneiro rasgado. Seu rosto estava coberto de sujeira e cansaço, mas seus olhos refletiam loucura e determinação. Ele segurava uma faca firmemente na mão. Gritou de forma histérica. Jian Nanfeng, eu vou fazer você pagar o preço. Ele realmente fugiu da prisão. A súbita aparição de Jian Qingzhou fez todo o salão de festas mergulhar em caos instantaneamente. Os convidados gritavam aterrorizados, fugindo em todas as direções. Eu olhei para essa cena em incredulidade. Gritou em voz alta. Jian Qingzhou, você já cometeu um crime. Fugir da prisão só vai aumentar sua culpa. Solte a faca rapidamente. Jian Qingzhou, no entanto, ignorou. Ele se aproximou de mim passo a passo, murmurando sem parar. É você. Foi você quem me fez ir para a prisão. Sofri torturas lá dentro. Hoje é o seu dia de morrer. Seus olhos estavam cheios de ódio, como se quisesse me devorar vivo. A família Jian também ficou perplexa com a mudança repentina. Justo quando Jian Qingzhou levantou a faca, pronto para me atacar com força, uma figura de repente surgiu. Liu Huyan não hesitou em se colocar na minha frente. Ela gritou alto. Jian Qingzhou, você vem para mim. Um lampejo de loucura passou pelos olhos de Jian Qingzhou. A faca em sua mão não hesitou nem um pouco. Ela perfurou diretamente o coração de Liu Huyan. Huyan! Jian Qingzhou já estava louco. Ele ainda levantou a faca para me atacar. Naquele momento crítico, a família Jian finalmente reagiu. O pai Jian avançou sem hesitar. Ele se colocou na minha frente com seu próprio corpo. Ele gritou em voz alta. Qingzhou, você está louco. Pare agora. Jian Qingzhou, no entanto, parecia uma besta enlouquecida. Ele não ouvia nada do que era dito. A faca em sua mão foi diretamente em direção ao pai Jian. O pai Jian não conseguiu desviar a tempo. Ele foi atingido no abdômen. O sangue instantaneamente manchou suas roupas. No entanto, ele suportou a dor intensa. Ele me protegeu com todas as suas forças. A mãe Jian, ao ver o marido ferido, começou a gritar em pânico. Mas ela não hesitou nem por um momento. Em seguida, correu para a frente. Tentou abraçar Jian Qingzhou, para impedi-lo de continuar a atacar. Qingzhou, o que você está fazendo? Ele é seu irmão. A mãe Jian gritou. Sua voz estava cheia de dor e desespero. Jian Qingzhou deu um forte golpe. Ele derrubou o Jianmu no chão. Então levantou a faca novamente e a cravou em minha direção. Jian Yuishi, ao ver isso, ficou ansiosa como fogo. Sem pensar duas vezes, correu em direção a ele. Usou o braço para bloquear o golpe mortal. Jian Yuishi gritou de dor. Sangue escorria de seu braço. Mas ela ainda não recuou. Protegia-me apertadamente. Justo quando Jian Qingzhou estava prestes a continuar o ataque, Liu Huyan, suportando a dor aguda no ombro, correu novamente em direção a ele. Vendo pessoas conhecidas correndo apressadamente até a porta, ela usou todas as suas forças para abraçar Jian Qingzhou por trás. Ela gritou em voz alta. Li Xiaoqiao, rápido, leve Nanfeng embora. Li Xiaoqiao não teve tempo de perguntar o que havia acontecido. Ela rapidamente me puxou para fora do salão de festas. Jian Qingzhou lutava desesperadamente. A faca em sua mão balançava descontroladamente. Liu Huyan teve mais algumas feridas cortadas em seu corpo, mas ela nunca soltou a mão. Jian Qingzhou, acorde, por favor. O ódio só te levará a uma dor sem fim. Nesse momento, um som de sirene de polícia veio do lado de fora do salão de festas. Ao ouvir a sirene, os movimentos de Jian Qingzhou começaram a desacelerar. Um traço de medo e confusão passou por seus olhos. A faca em sua mão, clang, caiu no chão com um estrondo. Ele desabou no chão. A polícia entrou rapidamente no salão de festas. Levaram Jian Qingzhou. Eu e Xiaoqiao voltamos rapidamente. Levamos os feridos do local para o hospital.
Os membros da família Jian foram todos feridos. E o mais grave, não poderia ser ninguém além de Liu Huyan. Após a cirurgia, os membros da família Jian começaram a acordar gradualmente do desmaio. Jian Fu abriu lentamente os olhos. Ao ver que eu estava ao seu lado na cama, um olhar de complexidade passou por seus olhos. Há culpa. Também há consolo. Após a mãe de Jian acordar, apertou minha mão com força. As lágrimas brotaram dos meus olhos. Vento do Sul. Mãe, me perdoe. Jian Yuishi também chamava seu irmão frailmente. Seus olhos estavam cheios de arrependimento. No entanto, a situação de Liu Huyan, não é otimista. O médico me informou com uma expressão séria. Liu Huyan, devido à gravidade de seus ferimentos, corre o risco de se tornar uma pessoa em estado vegetativo. Ao ouvir essa notícia, eu só senti como se o mundo estivesse girando. Meu coração estava cheio de emoções confusas. Estes dias, eu vigiei o hospital dia e noite, correndo entre os vários quartos, cuidando com carinho da família Jian e de Liu Huyan. Eu limpei o corpo do pai de Jian, alimentei a mãe de Jian, ajudei Jian Yuishi a trocar o curativo. Cada movimento era sério e focado. A família Jian olhava para minha figura ocupada. A culpa em meu coração se tornava cada vez mais intensa. O pai de Jian tentou várias vezes falar, mas não sabia como começar. Finalmente, em uma tarde, o pai de Jian me segurou quando eu estava prestes a sair do quarto, e disse com a voz trêmula: Nanfeng, papai sabe que erramos muito no passado. Por favor, perdoe-nos. A mãe de Jian e Jian Yuishi também estavam ao lado, com olhares cheios de expectativa. Eu parei, e uma dor passou pelos meus olhos. Eu respirei fundo, e disse lentamente: eu não perdoo. Cuidar de vocês esses dias foi apenas porque vocês me salvaram. Mas as feridas que vocês me causaram no passado, eu não vou esquecer. Aqueles dias de negligência, aquelas memórias dolorosas, não são coisas que se esquecem apenas dizendo esqueça. Os membros da família Jian ouviram minhas palavras, e seus corações foram atingidos como se fossem golpeados por um martelo. A mãe de Jian cobriu o rosto e chorou. O pai de Jian abaixou a cabeça. Jian Yuishi me olhou com uma expressão de dor. Eu os olhei, e disse palavra por palavra: depois que eu cuidar de vocês, não teremos mais nenhum relacionamento. Eu imploro, não venham me procurar. Também peço que me deixem em paz completamente. Não me façam lembrar do passado doloroso. Depois de dizer isso, eu me virei e saí do quarto. Minha silhueta se afastava cada vez mais. Cada passo parecia pisar no coração partido da família Jian. Jian Fu olhava na direção em que eu estava indo. Suas mãos estavam sem força, pendendo ao lado do corpo. As cenas de sua indiferença no passado passavam rapidamente pela minha mente como slides. Ele se lembrou de como eu desejava, quando criança, vê-lo brincar com Jian Qizhou, mas ele sempre me despachava impacientemente, lembrando do meu aniversário. Ele não me deu nenhuma simples mensagem de felicitações. Estava apenas preocupado em preparar uma grande festa para Jian Qingzhou. Neste momento, o arrependimento inundava como uma maré. Sua garganta parecia estar presa por algo. Ele só conseguia emitir um grito desesperado e rouco. Sul do vento. A mãe de Jian desmaiou no chão. Suas mãos batiam incessantemente no chão. Seu choro era de partir o coração. Ela se lembrou de quando eu estava doente. Ela apenas me deu um pouco de remédio sem pensar. E logo estava ocupada cuidando de Jian Qingzhou. E daquela vez no evento da escola. Eu estava ansioso para que ela participasse. Mas ela cancelou por causa de um pequeno capricho de Jian Qingzhou. Como eu pude ser tão cruel? Sul do vento. Mãe, me perdoe. Sua voz estava quebrada de tanto chorar. Lágrimas e muco cobriam seu rosto. Ela estava mergulhada em uma dor e culpa sem fim. Jian Yuishi encostou na parede e lentamente deslizou para baixo, com as mãos segurando a cabeça. Seu olhar estava vazio, fixo à frente. Ela se lembrou de quando ajudou Jian Qingzhou, tomou meu brinquedo favorito e ainda zombou da minha fraqueza. Lembrou-me de quando estava na escola. Ela, para não me envergonhar, afastou-me intencionalmente na frente dos colegas e me isolou. Essas memórias são como lâminas afiadas, que ferem profundamente seu coração. Jian Nanfeng estava errada, irmã. A irmã se arrependeu. Volte, por favor. Sua voz estava cheia de desespero e impotência. Mas a única resposta era o silêncio frio do corredor do hospital. Seus lamentos se entrelaçavam e preenchiam todo o quarto. Todos estavam se arrependendo de suas ações passadas. No entanto, eles também sabiam que as feridas causadas não poderiam ser facilmente apagadas. Minha partida era como uma ferida que não cicatriza, deixando seus corações sangrando. Eles só podiam lutar continuamente nesse abismo de dor, provando os frutos amargos que plantaram. 2 anos passaram silenciosamente. Eu visito Liu Huyan religiosamente toda semana.
Neste dia, eu estava sentado ao lado da cama de Liu Huyan, como de costume. A luz do sol entrava pela janela e iluminava seu rosto, delineando suas feições cada vez mais maduras. Irmã Huyan, você sabia? Jiang Qingzhou foi condenado à prisão perpétua. Ele nunca mais sairá. Minha voz era calma e indiferente. Meus olhos não tinham mais a raiva e o medo de antes. Aqueles prêmios de pintura que ele me roubou também foram renomeados para me pertencer. Nos últimos 2 anos, eu estive me esforçando para pintar. Realizei algumas exposições de arte e recebi o reconhecimento de muitas pessoas. Eu fiz uma pequena pausa. Continuei dizendo: e também, eu vou me casar com Li Xiaoqiao. Ela é muito boa comigo. Ela esteve ao meu lado durante esses 2 anos. Me deu muito calor e apoio. Meu olhar se tornou um pouco distante. Eu me perdi em lembranças. Irmã, antes, quando estava na casa do Jian, eu sempre era intimidado. Somente você às vezes era gentil comigo. Ultimamente, eu sempre sonho. Uma vez, no jardim da casa do Jian, eu caí acidentalmente e machuquei o joelho. A dor fez as lágrimas rodopiarem nos meus olhos. A família Jian ou não percebeu, ou apenas deu uma olhada rápida e voltou a se preocupar com Jiang Qingzhou. Somente você. Você correu apressadamente até mim. Com cuidado, me ajudou a levantar. Seus olhos estavam cheios de preocupação. Você disse suavemente: Nanfeng, não chore. Eu vou te levar para passar remédio. Daqui a pouco não vai doer mais. Naquele momento, seu abraço era quente e confiável. Me fez sentir pela primeira vez o sabor de ser cuidado. Então, eu realmente dependia de você. E gradualmente me apaixonei por você. Mas depois eu soube que sua bondade para comigo era principalmente por causa de Jiang Qingzhou. Você sabe o quanto eu estava triste? Eu já te odiei. Odeio que você tenha feito isso comigo. Minha voz tremia levemente. Parecia que aquelas dores do passado ainda deixavam uma leve marca. Mas agora, tudo isso já passou. Eu deixei para trás aqueles amores e ódios. Meu coração também não tem mais turbulências. Eu respirei fundo, olhando para o rosto sereno de Liu Huyan. Irmã Huyan, esta é a última vez que venho te ver. Daqui para frente, eu começarei minha nova vida. Você também deve acordar logo. Vá viver a sua própria vida. Lágrimas escorregaram do canto dos meus olhos. Caíram na mão de Liu Huyan. Eu limpei suavemente as lágrimas. Levantei-me. Dei uma última olhada em Liu Huyan. Virei-me e saí lentamente do quarto. Minha silhueta estava ereta e firme, como se estivesse me despedindo do meu eu do passado, e também acolhendo a nova vida que está por vir. Depois que saí do hospital, voltei para a casa que eu e Li Xiaoqiao compartilhamos. Li Xiaoqiao está ocupada na cozinha, preparando o meu jantar favorito. Ao me ver voltar, ela se aproximou sorrindo. Me abraçou suavemente. Como foi? Foi ver Liu Huyan? Eu acenei com a cabeça. Me encostei no abraço de Li Xiaoqiao. Eu disse tudo o que precisava dizer. Acho que é hora de deixar o passado para trás e receber bem o nosso futuro. Li Xiaoqiao me abraçou apertadamente. Para Jian Nanfeng, nós teremos um futuro feliz. Eu sorri levemente. Olhei para a lua crescente do lado de fora da janela. No futuro, não é que todos amem Jiang Qingzhou. Ninguém ama Jian Nanfeng, mas todos amam Jian Nanfeng.